Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao FITalks, o podcast mais completo para quem quer mergulhar no universo dos fundos imobiliários. Aqui você encontra conversas exclusivas com gestores mais influentes e relevantes do mercado. Você vai ter aqui análises profundas, insights valiosos e tendências que vão transformar a sua forma de investir. Prepare-se para explorar as melhores estratégias e levar o seu conhecimento para o próximo nível. Vamos juntos? Sou Maria Fernanda Violatti, muito conhecida por Mafê, analista CNPI, especialista em fundos listados, e vou conduzir esse papo com convidados de altíssimo nível. No segundo episódio do FITalks, a gente vai falar sobre as perspectivas para os fundos de papel em 2025. E para isso teremos a participação de Alessandro Vedrossi e Ricardo Almendra. Vedrossi é sócio e diretor responsável pela área de ativos reais da Valor Investimentos desde 2016. Com mais de 30 anos de experiência no mercado de investimentos e financiamento imobiliário, Vedrossi possui uma trajetória profissional sólida e diversificada. É graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e mestre em Real Estate também pela Poli. Antes da Valora, atuou como diretor executivo na GMAC, gerindo operações imobiliárias na América Latina e na Brookfield Incorporações, liderando projetos com um VGV superior a 20 bilhões de reais, além de atuar nas áreas de fusões e aquisições, relações com investidores e financeira. Sob sua liderança, a área imobiliária da Valor Investimentos alcançou marcos significativos, com aproximadamente 5 bilhões em ativos sob gestão distribuídos em 8 fundos imobiliários. Deu para sentir o peso, hein? E Ricardo Almendra, que é sócio fundador e CEO da RBR Asset Management. Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e com pós-graduação em economia, também pela FGV, Almendra possui uma carreira sólida no mercado financeiro. Antes de fundar a RBR, atuou como sócio e diretor administrativo no Credit Suisse Hedging Grifo, entre 1999 e 2011, período que contribuiu significativamente para o crescimento da empresa, elevando os ativos sob gestão de 300 milhões de reais para 40 bilhões. Posteriormente, foi sócio da Banks Incorporadora, onde esteve à frente da profissionalização da empresa, reestruturação da equipe e implementação de novos padrões de governança corporativa. Sob sua liderança, a RBR Asset Management tem se consolidado como uma das principais gestoras de investimentos imobiliários e infraestrutura do país, com aproximadamente 10,8 bilhões de reais sob gestão, diversificando suas operações e expandindo sua presença internacional. Bom, é uma honra receber esses grandes nomes aqui do mercado para esse bate-papo de hoje. E eu quero começar agradecendo, então, a presença de vocês, Alessandro Vedrossi, muito obrigada, Ricardo Almendra, uma grande honra tê-los aqui hoje. E antes da gente começar com esse bate-papo sobre os fundos de papel em 2025, eu queria entender um pouquinho da trajetória, um pouquinho da experiência de vocês, que vocês contassem aqui para a gente de uma maneira breve, como que foi isso. Inclusive, Vedrossi, conta pra gente o que te levou a se especializar nessa área, né, no mercado imobiliário, que é uma área tão dinâmica. Eu sei que você é engenheiro civil, especializado em real estate. A gente tem até pontos em comum. Eu também sou engenheira civil e também fiz o mesmo, especializada em real estate lá na Poli. Bom, eu queria saber um pouquinho do que te motivou a construir sua carreira profissional no mercado imobiliário. O que mais tem te chamado a atenção também no próprio mercado imobiliário nos últimos anos? Bom, primeiro agradecer o convite, Mafê, prazer enorme, muito legal aí esse projeto seu, feliz. Obrigada. E desejo boa sorte, prazer enorme estar com o Almendra, sou fãzaço dele, você sabe disso, Almendra, então espero que seja um papo legal. Com certeza. Verdade é o seguinte, né, eu resolvi ser engenheiro por um acaso, porque na época eu queria ser físico, minha mãe não deixou. E depois, hein? Poxa, engenheiro civil, tal, eu odiei trabalhar em obra, péssimo. E, comecei a olhar, tal, na época, a galera, primeiro que na época que eu fiz poli, engenharia civil era, tipo, a última opção de todo mundo fazia mecatrônica, produção e etc, tal. E, poxa, acabei me interessando pelo mercado imobiliário, de verdade eu não me lembro nem porquê, mas eu acabei trabalhando numa incorporadora pequena e sinceramente, o real estate começou a aparecer muito, né, o imobiliário na minha cabeça, na própria faculdade, na Poli, porque a Poli tem um núcleo de real estate, né?
lá com o João da Rocha Lima, professor Eliane Monetti e tal. E putz, nas matérias o negócio começou a me interessar bastante, tem muito a ver com negócios, tal, uma coisa que eu sempre gostei. E eu acabei indo por esse caminho. Assim que eu me formei, na verdade, eu comecei a fazer o mestrado mesmo, que é diferente do curso de MBA, lá na Poli. E aí, muito interessante, que depois eu vou comentar, mas eu acabei decidindo escrever sobre securitização de recebíveis imobiliários. Isso quando eu estava fazendo meu mestrado. Eu terminei meu mestrado em 2000, para vocês terem ideia. Então, eu escrevi sobre securitização de recebíveis imobiliários no Brasil em 2000, faz tempo pra caramba. E eu acabei arrumando um emprego no que foi a maior empresa de securitização imobiliária no mundo por causa de um livro que eu estava atrás, que é um livro de um indiano, sobre securitização, que na época não existia nada de material, né? E acabei indo por esse caminho, assim. Então, primeiro eu trabalhei numa incorporadora, depois eu virei trainee. Na época, eu passei em 2 programas de trainee da CB Richard Ellis. Walter Cardoso, até hoje, não me perdoa que eu não fui trabalhar com ele. E na Brasil Realty, que na época, poxa, era uma JV lá da Cirela com a IRSA, né? Que era do George Soros, etc, etc. Acabei indo trabalhar na Brasil Realty. Foi uma experiência muito legal. Inclusive o JK 1455, eu comprei aquele terreno, que era o da Dobir, não é da sua época, mas o Almendra lembra. Você já não foi tomar cerveja no da Dobir? Eu fui, pô. Algumas, né? Então, eu comprei esse terreno quando eu estava lá. Então, eu acabei enveredando por esse caminho. Realmente é uma paixão. A JK do lado de onde é o Italy. É o Italy, exatamente. Aquele prédio chama JK 1455, que é o prédio icônico. A Cirela foi por muitos anos lá. Hoje lá era uma cervejaria. É uma cervejaria lá. Tipo, era um bar com uma cervejaria, porque era o Luiz Mata, o Cássio Mota, os tenistas, sabe? E esses caras, na verdade, acho que em Porto Alegre. Eu não lembro do bar, não, da cervejaria. Não é da sua época. Não é da sua época. Chamava Dado Beer, exatamente. Era muito legal. Tinha uns shows ao vivo, né? Era muito legal. Mas meu pai adorava. Obrigado. Mas é verdade. Você vai cortar essa aí, viu? Acabou com a gente. Eu não tô tão novinha assim, não. Eu tô só fingindo. Mas, essa foi ótima. Essa foi maravilhosa. Faço questão de verdade. Mas é verdade. Não, mas e a verdade agora que você falou o nome, eu lembrei. Então, eu acabei enveredando por esse caminho, né? Agora, de lá para vir para uma gestora, a realidade foi o seguinte também, né? Eu fui executivo de empresas minha vida inteira. E aí, quando eu fui trabalhar na DMAC, uma empresa internacional, eu fui para lá em 2000. Depois disso, fui para Brookfield. Então, eu trabalhei com americanos canadenses por muitos anos. Aí, quando eu saí da Brookfield em 2015, eu estava com 41 anos de idade. E eu estava naquele momento meio pivotal da carreira, né? O que eu faço? Pego um outro ciclo de executivo ou vou empreender? Porque é meio o seguinte, se eu pego um outro ciclo de executivo, talvez a minha chance de empreender, eu vou perder, né? E aí, decisão fácil, né? Com 3 filhos. Com 3 filhos. Coisa simples de tomar. Tranquilo pra caramba. E aí, o Varandas, que, de novo, é nosso sócio na Valora, toca imobiliária comigo. O Varandas trabalha comigo desde 2006. E, assim, o Varandas, na época que a gente contratou ele tinha 23 anos de idade. Então, ele é de 83. O dia seguinte que eu saí da Brookfield, ele foi almoçar comigo e falou: Vedrossi, vamos fazer o que a gente fazia lá atrás na DMAC. Vamos tentar fazer alguma coisa juntos, papapá. Daí a gente começou, eu lembro que eu tirei um sabático de 2 meses, assim, e a gente começou a fazer, vamos pensar um projeto e tal. E na época, eu conversei com um banco de investimentos pequeno, que todo mundo conhece. Pequeno não, hoje o cara fez IPO e tal, empresa legal. Com uma outra gestora que todos vocês conhecem, né? E com a Valora, que o Pegorini, que fundou a Valora lá atrás, eu conhecia ele porque na época de DMAC ele era do Garantia. Então eu conheci o Pegorini lá em 2000. E, a gente foi almoçar, eu contei para ele o que eu queria fazer. Ele falou: cara, eu sempre quis fazer uma área imobiliária aqui na Valora, a gente faz crédito e tal, vamos conversar. E as coisas acabaram acontecendo. Então, a verdade é que olhando para trás, hoje é muito lindo porque deu certo, né? Mas eu lembro que o meu imposto de renda de 2016, a minha receita foi 0. Essa é a verdade. Então, assim, o risco não foi pequeno, mas eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, os sócios que eu tenho, né? Porque a gente tem uma sociedade lá de 6
6 sócios principais que se dão super bem. Poxa, hoje a gente é uma gestora na Valor, a gente está com quase 18 bi sob gestão. Então, assim, eu olho essas coisas, eu acho assim, a gente conseguiu fazer um negócio assim, espetacular, que vai super bem. Então, acho que existe um comprometimento enorme, né, de quem está lá no dia a dia para fazer o negócio crescer. E eu acho que diferente do Almendra, que tem um negócio 100% imobiliário, claro, você está com infra hoje e tal, focado, a gente acabou indo para um negócio mais diversificado, e aí acho que não tem certo ou errado, é uma decisão empresarial, né? Mas acho que foi muito bom para a gente poder ter essa diversificação. A gente tem fundos abertos na plataforma, né? Então a gente tem fundos listados, fundos abertos. Vocês têm uma especialização muito grande em renda fixa, né? Muito grande em renda fixa. A gente hoje... Renda fixa é um renda fixa hoje em muita coisa. Exatamente. De renda fixa, para vocês terem ideia, hoje a renda fixa hoje é 6 bi e meio, mais ou menos. Imobiliário é 5 bi. A gente tem FDICs dentro de casa, já passou de 4 bi. FDIC da Shopee é nosso, para vocês terem ideia. Né? Então, quando você compra na Shopee lá, Mafê, que você deve adorar, e paga parcelado, esse seu crédito passa por um FDIC nosso. Muito né? bom. Então, acho que a gente tem agro lá dentro, tem 1,5 bi, infra que está comigo, mas a gente tem a Cris e a Sof que tocam infra no dia a dia, está com 750 milhões. Então, assim, a gente acabou criando uma diversificação muito interessante. É agro, né? Agro tem 1,5 bi, né, que eu falei. Então, assim, eu acho que isso é muito legal, porque, de novo, né, até hoje no Valor saiu sobre as gestoras, né, 70 gestoras sumiram e etc, etc. Eu acho que a gente acabou, né, de novo, a gente comprou uma gestora há 2 anos atrás. Então eu acho que a gente conseguiu de maneira independente, como a Almendra, né, quer dizer, a RBR é uma gestora 100% independente, a gente também, num mercado que, poxa, é difícil, né, mas a gente conseguiu encontrar nosso lugar ao sol aí. E muito feliz com essa minha decisão aí de vida. Porque é uma decisão de vida, é o que você falou, 3 filhos, né? Na época eram pequenos, hoje a Pi tem 20, a Sofia 17 e o Pedro 15. Mas há 10 anos atrás, veja bem, né? Era outra coisa, né? Então, muito bom, excelente. Almendra, e como que foi para você também tomar essa decisão, apostar na criação da própria RBR também? Assim, eu acho que vocês têm até histórias parecidas de maneiras diferentes, né? Mas assim, de empreendedor que foram fundadores, inclusive. Como que esse seu olhar estratégico, principalmente no mercado imobiliário, influenciou dentro da RBR? Até pelo ponto que o próprio Vedrossi contou, até a sua trajetória na Banks anteriormente. Sim. Como que isso influenciou e influencia hoje a RBR? Legal. Mafê, de novo, assim, repetindo o que o Vedrossi falou, feliz de estar aqui, boa sorte na sua nova etapa profissional. A gente te admira muito e conta com a gente aí em tudo que vocês precisarem. Eu tive a carreira, como você comentou, os meus primeiros 15 anos foram na Reding Grifo, né, antes de Credit Suisse. Né? Então, eu virei um sócio da Reding Grifo minoritário e a gente foi vendido metade para o Credit Suisse, metade 100% do Credit Suisse, metade 2006, metade 2011. Quando acabou a venda 100%, eu decidi que eu queria empreender. E o que eu vivi nesses 15 anos? Eu vivi uma plataforma, a primeira real plataforma aberta de investimentos do Brasil, focada muito mais num público private do que num público de varejo, vamos falar assim, mas realmente a gente era uma empresa que oferecia o que tinha de melhor em termos de gestores, seja ele de casa ou de fora. Né? Então, quase todo gestor independente que ia começar a sua vida, batia lá na porta da Reding e falava, pô, vocês ajudam a gente? Alguns até nasciam dentro de casa. Você trabalhou na mesma época que o Freitas, né? O Freitas é um dos fundadores da Reding Grifo, né? Um amigo, gosto muito dele. Ele, em algum momento, ele fez... Vendeu, né? Em 2016, não foi isso? Não, ele foi um dos fundadores e lá atrás ele tocava a corretora agrícola da Reding Grifo. A Reding Grifo, no início, era uma corretora. E aí, num determinado momento, ali meados da década de 90, com a estabilização da inflação, Plano Real, na época decidiu-se montar um business de gestora e um business de wealth. Né? Eu caí dentro do business de wealth management e o que eu fiz durante 15 anos? Eu fiz alocação de recurso e relacionamento com investidores, participação em comitês de investimento, comitê de crédito, comitê de risco, comitê de compliance. Então, eu aprendi muito sobre investimento de uma maneira mais generalista, né? E o que para mim era muito nítido e o que me motivou a dar esse passo? Eu olhava e conversava com os investidores sobre o patrimônio deles.
eu olhava que eles tinham um percentual enorme em investimento imobiliário e eu achava que eles faziam isso de uma maneira muito não profissional. Mercado de capitais e mercado imobiliário se conversavam muito pouco. Sem a própria governança que foi tão importante na sua própria vida, né? Zero, muito pouco. Normalmente, um investidor com patrimônio maior, ele incorporava com o amigo dele. Ele comprava um terreno. Bom, continua assim, né? A verdade é que por mais que a gente tenha evoluído, isso ainda é. Eu acho que os incorporadores também evoluíram muito. Verdade, né? Muitos abriram... um monte de muito, empresa está falando da Cirela Brasil Realty, mas nem se imaginava numa companhia de real estate de capital aberto, do jeito que foi acontecendo ali no início dos anos 2000, né? Então, eu falei, putz, aqui tem um nicho de atuação e eu acho que eu sei o que precisa para uma gestora dar certo. Não é só a capacidade técnica, é um olhar para você ter um grupo de pessoas com uma cultura muito, muito forte, com um alinhamento de interesses muito claro e um olhar de longo prazo para construir esse negócio, né? Não pode ser pessoas que estão muito esperando dar uma porrada de dinheiro no ano 1, porque essa história é totalmente a exceção. Aliás, abrindo um parênteses, eu sempre falo o seguinte, o nosso business não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de obstáculos, inclusive. Isso aí, eu sempre falo barreiras, isso. Né? É isso aí, cara, porque a visão tem que ser... É perfeito, cara. Foi uma analogia excelente. Mas é isso, é exatamente isso, cara, porque é fundamental esse ponto. E aí eu falei, deixa eu explorar isso aqui. Eu tinha ainda 3 anos de non-compete com o Credit Suisse, quando a gente vendeu 100%. Foi o meu período na Banks. E para mim foi maravilhoso. Eu pude passar 3 anos não competindo, mas fazendo um mestrado e doutorado junto, dentro de uma incorporadora relevante, né? A Banks é o novo nome da incorporadora da família Bueno Neto, que é uma família super tradicional. Aí, quando eu fui dar o passo da RBR, o Guilherme Bueno Neto, que é o filho do fundador da Bueno Neto, do Adalberto, o Guilherme falou, Ricardo, vamos junto fazer essa gestora independente. E aí, chegando aqui nos 11 bi que a gente tem hoje, o que eu sempre acreditei? Eu falei assim, cara, entender de real estate... Quando a gente fala assim de fundo imobiliário, entender de fazer investimento imobiliário, a pessoa pensa no tijolo. Mas é além do tijolo. Se você entende de tijolo, você também pode fazer crédito imobiliário. Né? Se você entende de tijolo, eu acho que a gente tem obrigação de entender o que é investir em tijolo e imobiliário fora da Bolsa e também entender o que está listado na Bolsa. Sim. Então, sempre foi um olhar... muito inspirado até no que eu vivi, que foi aquela indústria de fundo multimercado nascendo no Brasil, e o Fundo Verde, que era o fundo principal da Reding Grifo. O que era aquilo lá? Falou, cara, isso aqui é um gestor, uma equipe que entende muito e tenta ganhar dinheiro independentemente do Brasil ir bem ou ir mal. Então eu falei, putz, eu quero ter uma gestora, eu quero atender um bolso grande do brasileiro que não faz isso de um jeito profissional e eu quero poder oferecer o que tem de melhor de investimento imobiliário, seja renda fixa, seja equity, Brasil indo bem ou Brasil indo mal. A gente vai falar bastante de fundo de papel hoje. O Brasil está entrando num momento difícil, uma crise, vai crescer menos, tal. Eu acho tem que tomar um monte de cuidado. Mas o ambiente é maravilhoso para se investir em CRI, hoje em dia. E a gente explora um pouco mais disso. Então, lá começamos a história em 2014, falando essa rapidinho assim, o que é empreender, né? A vida no mercado financeiro, numa XP ou num BTG ou numa Reding Grifo lá atrás, num Credit Suisse, num grande banco, é uma vida financeiramente muito estável. Né? Você pode discutir, eu ganho um pouco mais de bônus ou menos, mas, cara, a sua vida como executivo é uma vida mais estável. Né? Quando você começa a empreender, eu montei a gestora em 2014. O primeiro dinheiro que eu fui tirar, algum dinheirinho, foi em 2018. Né? Então, foram 5 anos completos investindo no negócio. E muito feliz, porque eu acreditava que esse encontro de mercado imobiliário com mercado financeiro ia acontecer, que o mundo ia muito desbancarizar. Né? A indústria de fundo imobiliário é inspirada no que são os REITs lá fora. Então, olhava aquilo lá e falava, cara, esse Real Estate Investment Trust é um negócio, uma classe de $1 trilhão. E esse fundo imobiliário aqui, ele vai ocupar um espaço da maneira do brasileiro investir. Tinham 100 mil investidores, pessoas físicas, em 2011. Em 2018, tinham os mesmos 100 mil. E hoje tem 3 milhões. Né? Basicamente, quase. Quase 3, né? É isso. E eu sempre pensando muito o que eu falava, esse funding que vem da poupança para o mercado imobiliário, ele não é suficiente para atender, CRI vai ocupar um espaço relevante disso.
E aí você pega, sei lá, ano passado, 2024, é um ano que teve, não sei quantos bi de emissões de CRI em geral, né? Mas deve ter sido de várias dezenas de bilhões, né? De bis, né? Sei lá, uns 100 bi de emissão. Estou chutando um número aqui, mas deve ser por aí. Mas eu queria pegar um gancho de um assunto que você comentou, porque eu acho que é super relevante. Porque, assim, num business nosso de gestora, o nosso ativo mais importante são as pessoas, né? E quando você tem essa visão de que o nosso negócio é um negócio de longo prazo, a gente claramente, de novo, né, como sócios, né, empresários, a gente investe nas pessoas, entendeu? Assim, esse é um ponto super relevante, porque no final do dia, a gente não está olhando o quanto a gente vai ganhar de dinheiro amanhã. O que a gente quer? Perpetuar o negócio. Sim. Certo? Total. E esse é o ponto mais importante, porque é assim que a gente vai fazer o negócio valorizar. Com né? certeza. Exemplo Então, prático, ó, que eu falo por nós aqui. A gente origina a operação de CRI, por exemplo. A gente origina a dívida. A gente fala direto com o devedor. Sim. Né? A gente estrutura e a gente não cobra nada por isso. Sim. Se é dentro de um banco, ele tem o FII de originação, ele tem a estruturação, FII de estruturação, e ele distribui. Ele tem um FII de distribuição. Sim. A gente não tem nada disso. Não. O que a gente cobra? Administração, gestão e performance, nos casos dos fundos. Às vezes tem performance, não, mas gestão e performance de maneira transparente, clara. Tudo que a gente está ali volta para tudo que a gente origina de retorno vai para o fundo na taxa mais gorda possível. a gente, de novo, hoje... sei lá, 90% do nosso portfólio são coisas que a gente origina dentro de casa, estrutura, etc. A nossa filosofia desde o início sempre foi a mesma. Isso acaba agregando muito valor. E a gente reverte 100% para dentro. Se você tem um olhar de curto prazo, você pegada... vai falar, cara, imagina, você origina 1 bi. É isso. Origina 1 bi de operação. Número real, tá? Ano passado a gente investiu 1,3 bi. Eu originei 1 bi. Se eu cobro 1% sobre isso, dá 10 milhões de reais... na cabeça, neste ano. E todo ano que eu originar um bi, eu vou cobrar. Quanto é que a gente cobra na média de taxa de gestão? 1%. Só que é algo recorrente que a gente vai indo e é um fundo, a maior parte é listado, em bolsa e tal. Sim. Então, é um olhar muito mais de longo prazo. Esse 1% de estruturação que a gente poderia cobrar, que tem casa que cobra até 2 ou 3, tá tudo revertido. É que essa filosofia, no final do dia, eu acho que ela acaba... na minha opinião, assim, e aí você consegue enxergar muito na maneira que certas casas trabalham, diferente de outras casas. E eu acho que isso, no final, claramente, na minha opinião, você acaba enxergando isso na performance dos fundos e isso acaba sendo benéfico para o cotista, entendeu? Então, o que o Amanda está falando, assim, é verdade, eu sou investidor, eu com o meu chapéu, né? De novo, que tem fundos multi-estratégia, hedge funds, eu compro fundos de outros gestores, correto? Então, eu também analiso esse tipo de coisa para entender a filosofia de gestão, né? Como é que a cabeça lá do Almendra, da equipe, do Caio, do Gui Bueno Neto, como é que ele remunera os nossos papos, às vezes, como é que é a remuneração da turma? Né? Como é que você alinha a galera? Por que isso é importante no final do dia? Né? Porque eu quero entender como é que está esse alinhamento justamente para entender como é que a decisão lá dentro... para a gente poder falar assim, legal, vou investir no fundo, não vou investir no fundo. Então, acho que essa é uma questão super importante. Então, é claro que isso é super difícil para o cotista, né? É difícil mensurar, poder entender, o valor. mas no final do dia, eu acho que esses papos são importantes, porque, assim, de novo, né? Você que está aí nos assistindo, né? Querendo ou não, você dá um chequinho em branco para a gente. Perfeito. Né? É isso que você está fazendo. Mas o investimento, né? no final do dia, ele é um negócio de confiança. É isso. Você só investe naquilo e em quem você confia. E por isso que eu acho que você precisa conhecer a nossa cabeça. Então, eu quero que você conheça o Almendra, conheça o Fitalks Vidrosa. É para isso, é para a gente conhecer a cabeça de vocês. Exatamente. Então, assim, o intuito do programa do Fitalks é conhecer mais sobre a cabeça de vocês, conhecer mais sobre o racional, o perfil de gestão, entender o que o gestor está, né, visualizando naquele momento, quais são as estratégias, porque no final do dia... a gente só investe naquilo e naquela pessoa que nos transmite confiança. Não tem como. Né? Se a gente não confiar... E o time de gestão é extremamente importante. Por isso que eu falo, gente,
Você conhece o time de gestão? Você sabe do histórico desse time de gestão? Né? O que eles estão à frente? O que eles já fizeram? Quais foram as transações minimamente? Ou então, o que eles têm de conhecimento nesses segmentos? Então, isso é muito importante. Bom, sabendo aqui da história, né, de vocês, que são 2 grandes gestores, super, né, profissionais super capacitados, tenho certeza que a gente vai ter aqui um bate-papo super com muitas reflexões, com muitos insights, que serão essenciais, principalmente para você que está aqui nos acompanhando. Bom, vamos mergulhar agora no nosso tema principal, que são as perspectivas dos fundos de papel. Foi muito bom conhecer mais aqui sobre a história de vocês, principalmente esse lado empreendedor que, sem sombra de dúvidas, exige bastante, principalmente num país como o nosso, né, que vira e mexe, traz um desafio extra, né? E falando de desafios, vamos falar sobre 2025? A gente tem aqui para 2025 um cenário macroeconômico mapeado mais desafiador, né? O dólar projetado a 6,20, a inflação IPCA estimada em 6,1, bem acima do teto, né, que a gente tinha esperado, impulsionada principalmente por uma demanda interna aquecida e também pela desvalorização cambial. Lembrando que a gente está falando dessas projeções agora, nessa data que a gente está publicando aqui o programa em janeiro de 25, tá? Porque, como a gente sabe, as projeções também alteram com certa facilidade. Bom, a nossa expectativa, né, e de várias pessoas do mercado, inclusive, é de que a taxa Selic possa alcançar até 15,5% ao final do ciclo de alta, com o início dos cortes programado, então, agora só para 2026. Muitas pessoas falavam no final de 2025 e agora a gente tem visto aí o mercado falando principalmente para 2026. E essas projeções refletem principalmente aqui a necessidade de uma política monetária mais restritiva para conter essas expectativas inflacionárias que estão desalinhadas e também estabilizar o ambiente econômico em meio a tantas incertezas políticas e cambiais. E aí eu queria entender, perante todo esse contexto aqui traçado, e até se a visão de vocês for divergente desse contexto aqui, desse cenário macroeconômico projetado que eu citei, se vocês podem falar, então, qual que é a visão de vocês para a classe dos fundos imobiliários em 2025 e contextualizar aqui, né, que a gente sabe que o cenário, a gente começou 2024 com um speech totalmente diferente do que a gente está começando em 2025. A taxa de juros estava num patamar similar, porém as expectativas e a perspectiva era de queda naquele momento. E agora a gente começa 2025 com a taxa de juros nos mesmos patamares que a gente começou 2024, mas com uma expectativa altista. Uhum. E agora, como ficam os fundos imobiliários em 2025? Quem começa? Bom, só uma coisa aqui, fazer um preâmbulo rápido. Primeiro que eu acho meio, entre aspas, bobagem essa história de fundo de papel, fundo de tijolo, qual que vai, porque eu realmente sou um defensor da tese de que são produtos bastante diferentes, né? E por que isso, né? Você quando investe num fundo de papel, e aí nós vamos falar um pouquinho depois de multi-estratégia, hedge funds e tal, mas quando você compra um fundo de CRI, basicamente você está correndo lá dentro o risco de crédito. Basicamente, fundo de CRI é um negócio que o foco do investidor é poder ter uma distribuição de dividendos alta, carrego, né? Carrego alto. Basicamente, pouco ganho de capital que você vai ter. Talvez hoje, eu acho que exista assim, uma oportunidade na história dos fundos de IPCA, por uma questão de que a NTNB está bastante alta. Então, se a gente pensar no médio prazo, o fechamento das NTNB, você pode pensar no ganho de capital, mas, conceitualmente, fundo de papel é um cara de carrego alto. Fundo de tijolo já é um play de equity, é outro play na minha cabeça. Só para preâmbulo aqui, deixando claro, né? Olhando isso, vamos lá, a hora que você me fala Selic a 15,5%, poxa, a gente tem um fundo que chama VGIR11, VEGIR, como vocês quiserem chamar. Ele paga basicamente CDI mais 3 líquido. Né? Com Selic de 15. Quer dizer, para mim isso aqui risco de crédito, bem feito, com retorno de equity. É isso, porque no final do dia você tem lá dentro mais de 50 ativos, né? Poxa, pode dar problema? A gente resolve rápido de novo. A gente faz isso da vida, sei lá quanto tempo. Faz parte, né? O fundo trade a 5 milhões dia. De novo, pega aí KNCR também. Ou seja, existem fundos vinculados a CDI. Para mim, é meio no-brainer, né? E aí, acho que tem uma oportunidade dos fundos de papel por algumas questões. Primeiro,
o IPCA do tamanho que a gente está falando, que é basicamente 0,5% ao mês. Vamos fazer uma conta de padeiro tonto aqui? 6%, 0,5% ao mês. Um fundo que vai pagar IPCA mais 6, 7, vários deles vão pagar líquido. Eu estou falando que esses fundos vão pagar facilmente 1,1% líquido fácil, fora o desconto que a gente... Isso em cima da patrimonial, fora todo o desconto que a gente está enxergando. Ou seja, fundo vai pagar 1,2, 1,3. Fora a oportunidade de ganho de capital. Então, para mim, né, o que acontece normalmente? Taxa de juros alta, melhor momento para quê? Para fazer crédito. Normalmente é onde você consegue ganhar dinheiro lá, tá bom? Óbvio, é mais desafiador para equity, é mais desafiador para tijolo, embora eu acho que tem oportunidade, a gente vai falar disso quando a gente falar de hedge funds, mas eu acho que é um ótimo momento, embora, de novo, CDI mais alto, inflação mais alta, pressiona a balança das companhias? Claro que pressiona, mas por isso você tem que fazer crédito de forma diligente. Agora, isso para mim, a gente sempre fez, poxa. Né? Agora, o que é um pouco, só para vocês entenderem minha cabeça, né? Eu opero crédito, eu tenho hoje um book de 3 bi e 800 de crédito, quase 4 bi. Eu tenho, basicamente é o seguinte, é metade CDI e metade IPCA. Eu opero, meu range que eu opero, CDI mais 3 a CDI mais 6, e talvez nas operações novas, IPCA mais talvez 8 a 10, 10,5. É difícil fazer coisas novas hoje, IPCA mais 11. O spread 12. Hoje que você consegue sobre a NTNB é menor. É menor do que no CDI. O spread que você consegue sobre o CDI. Esse é o ponto. O juro real está no nível... O juro real médio no Brasil nos últimos 10 anos é na casa dos 5. Hoje está rodando a 7. Então, você não consegue... Aliás, a jeito que a gente faz negócio é o projeto tem que se pagar. Sim. O cenário macroeconômico, mas assim, o projeto paga a conta, né? Então, é uma análise, é quase como tem fundos que falam que é special situation, né? Cada negócio nosso é como se fosse um negocinho de special seats, né? Você olha no detalhe aquilo que você está financiando e ele sozinho é um project finance. Ele sozinho tem que se pagar. Claro que o cenário macro... Eu concordo com o cara, a IPCA mais 12, 13, o cara que aceita pagar IPCA mais 12, 13 em real estate, você está correndo um risco que... E a gente não faz. Preste atenção. Mas assim, então... Tem exceções, tá? Especialmente quando você vai num crédito pulverizado, pessoa física, assim, aí tem assim, eu hoje não consigo. Mas assim, o que eu estou fazendo? Ano passado, quando a gente estava naquele viés meio de baixa de taxa de juros, eu estava numa pegada de fazer CDI mais 5, 6. Hoje, minha cabeça é fazer CDI mais 3, 4, entendeu? Eu tô... Entendeu a diferença? Eu tô um pouquinho mais... Não é que o spread está reduzindo... E também o risco está mudando. É uma questão... Esse é o meu ponto. É uma questão de risco. Essa é uma questão de risco, Mafê. Concentração de risco entendeu? menor. E outra coisa interessante, pro ponto do Almendra, que é perfeito. Ano passado, a gente investiu 1 bi 200. Também o que você fez, cara? De crédito, tá? De verdade, 1% em IPCA, 99% em CDI. Sério, por quê? 2 razões, basicamente. Primeiro, porque eu consegui captar dinheiro novo em CDI, estava muito mais difícil captar dinheiro novo em IPCA. Depois, o meu dinheiro em CDI, ele tem um duration mais curto, ele volta mais. Só que muito mais importante do que isso, porque é mais simples, está mais fácil, a gente conseguiu uma relação risco-retorno, que a gente está falando aqui. O spread em CDI faz mais sentido do que o spread em IPCA. Porque você fazendo um negócio CDI mais 3, 4, que é o normal, a hora que você vai traduzir isso para um NTNB mais 3, 4, leva num nível de taxa que o projeto não aguenta. Aí você fala o seguinte, poxa, eu não vou fazer. Realmente não faz sentido, entendeu? E aí, o que eu acabei fazendo em algumas carteiras nossas, como a gente tem um time de infra, porque antes eu não fazia, eu acabei até... Hoje o VGIP, por exemplo, ele deve ter mais ou menos 7, 8% de infraestrutura lá dentro. A gente tem um time de infra lá, as meninas conhecem pra caramba, eu acabei me dando liberdade de falar, poxa, já que eu não consigo fazer coisas a 10,5, 11 em real estate, eu vou aproveitar e fiz CRI de infra, que, poxa, eu tenho um time de infra que conhece pra caramba, entendeu? Então, é um pouquinho esse caminho. Então, olhando 2025, eu acho que vai ser muito bom, porque a inflação desse tamanho, os fundos de papel de inflação vão pagar dividendos super altos, os fundos CDI vão pagar dividendos super altos. Risco
risco de crédito. Aí, de novo, eu acho que vai depender um pouco da diversificação do portfólio, da qualidade de estruturação, da qualidade de originação. E aí, de novo, né, minha cabeça, eu estou indo mais, né, porque eu considero dentro do meu range, da minha faixa de risco, para minha faixa de menor risco. Perfeito. Tá bom? Essa é um pouco a minha cabeça esse ano. Por que com o CDI mais alto, eu estou um pouquinho mais, avesso a risco, tá bom? Essa é um pouco a minha cabeça aqui macro, tá? Tá certo. Não, excelente. Eu acho que faz todo sentido até pensando que talvez aquele tomador do crédito com um spread muito mais elevado, ele não consiga ter sustentar isso e pode trazer inadimplências e talvez seja um ano que a gente veja essa taxa de juros permanecendo num patamar mais elevado por um período até maior do que a gente esperava e com isso pode ser que a gente veja também inadimplências, a gente veja um cenário um pouco mais desafiador. É que assim, a cabeça do Almeida, o ponto aqui é o seguinte, né? Ele falou uma coisa que eu achei fenomenal, porque a minha cabeça é exatamente a mesma, assim. Eu modéstia à parte, eu acho que a gente faz muito bem crédito imobiliário, porque a gente conhece bem o equity imobiliário. Eu realmente acredito isso, né? De novo, eu estou nesse setor a vida inteira. Se eu entendo de alguma coisa na vida, é isso. Mas por que a gente acha que a gente faz bem crédito? Porque a gente conhece o negócio imobiliário, né? E a verdade é que, diferente de banco, eu sempre falo isso, né? Banco, como é que banco funciona? Banco empresta dinheiro para a empresa com garantia do projeto. A gente é completamente ao contrário. A gente pensa no projeto. A empresa é secundária. Claro que ninguém vai emprestar dinheiro para a empresa que vai quebrar amanhã. Eu tenho uma preocupação muito maior do ponto de vista de governança da empresa É isso. do que obrigatoriamente o balanço da empresa. Entendeu? Eu não tenho, assim, a empresa pode estar numa situação de balanço que não é das melhores, mas são pessoas sérias e eu tenho um excesso de garantia com a formalização jurídica do jeito certo, que eu estou super tranquilo, com um spread adequado. Normalmente o que a gente faz, a média no passado foi 450 pontos de spread em CDI, em inflação foi mais para 300. Então é isso, a cabeça de um project finance mesmo. E a sua visão para 2025? Eu sou pessimista com o Brasil, todo? Mafê, infelizmente. Eu acho que a gente vai ter uma temporada dura até a eleição, tá? E eu acho que o gatilho, você tem 2 gatilhos para fundo imobiliário principais. Uma é o fim do ciclo de alta e alguma perspectiva de queda. Eu não acho que nem precisa efetivamente começar a cair, mas eu acho que precisa parar de subir. Antes disso, eu não acho que tem um trigger, né? Um gatilho que faça subir. Eu estou me referindo especialmente aos fundos de tijolo aqui, tá? E o segundo gatilho importante é uma antecipação do que pode ser 2026 a eleição. Se você lembrar, a eleição de 2022, a gente começou a tratar a eleição forte desde setembro de 21. Já começou muito discutir o que ia ser e o mercado repercutir isso. O mercado começou a piorar bastante ali já em setembro, outubro de 21. Né? Se você tiver um ambiente de uma eleição que aponta para uma possível vitória de um candidato mais de direita, mais amigável com um ambiente de negócios e com um controle fiscal mais ajustado, eu acho que a gente pode ter uma corrida já, um gatilho que faça os fundos de tijolo subirem. Os fundos de papel está muito ligado a uma percepção de que as coisas, essa aversão a risco precisa diminuir um pouquinho, porque os fundos imobiliários caem por causa da aversão a risco. Total. O cara vende tudo, né? Pensa o sell-off de dezembro. Não, O cara que estava de A férias... gente chegou em dezembro, Mafê. Eu tenho um estudo que eu te mando depois, vi até se a gente quiser projetar, que é um estudo legal que a gente fez, mostrando as 10 piores quedas do IFIX. Sim. Tá? Todas elas, a gente te dá uma justificativa. Foi o Covid. Foi o Joesley Day. Foi... Cara, E a de dezembro? Nada. Você não teve nada. Você não teve volume, foi picadeira, gente, investidor pequenininho vendendo sell-off. Sell-off maluco. Aversão total a risco. Sim. Mas aí depois... Teve uma pequena correção, né? Ali, final Dias depois, a gente teve uma correção que, inclusive, quase que o índice terminou positivo no mês, né? Assim, Teve uma correção,
Mas, assim, a aversão a risco precisa diminuir um pouquinho, né? Sim. E eu acho que, eu não sei, assim, também a gente não é uma casa de gestão macro, né? A gente também De ter uma visão, assim, tática de o que vai Sim, acontecer sim. com juros, com dólar. Então, eu acho que precisa realmente desses dois gatilhos. O que vai acontecer, concordando 100% com o que o Vedros falou, o CDI vai continuar alto e isso vai dar um dividendo super, super resiliente para os fundos de CDI+, né? A gente tem um fundo, que é o RBRY, que é o nosso fundo, um fundo de crédito estruturado, similar ao VGIR, ao VGIP e tal. Esse fundo hoje tem 60% CDI. E hoje, se você considerar o deságio com que ele é negociado, o deságio para o patrimonial, isso equivale a CDI mais 6. Olha que loucura, né? E a gente até, um negócio que a gente vai deixar bem claro para o mercado ao longo do ano, o RBRY vai caminhar para ser o nosso fundo CDI. Então, até junho, a gente quer estar com ele pelo menos 90% em CDI, e aí vai ser. A gente vai ter um fundo que é 100% CDI, que é o Y, e RBRY11, e um outro fundo que é 100% indexado na inflação, que é o RPRI11. Então, falando só para terminar de macro, eu acho que tem que ter paciência, eu acho que é um ótimo momento para montar a posição. Os fundos de papel, eu acho que está num momento muito bom, especialmente os indexados à inflação, como o Vedros comentou, e os fundos de tijolo estão muito baratos de um modo geral. Eu escolheria, assim, 2 ou 3 que estão muito baratos para começar a ir montando uma posição sem pressa. A gente nunca teve no nosso hedge fund e no nosso multi-estratégia, no nosso FOF, a gente nunca teve com a posição de caixa tão grande, tá? A gente está com quase 20% de caixa. No momento muito oportuno, né? E foi pensado, a gente foi diminuindo o risco ao longo do último tri do ano passado, e também não estamos morrendo de pressa para alocar. Até porque, né, CDI, enfim... A gente até tentou, sendo assim, muito transparente, a gente tentou colocar uns 80 milhões de... A gente tem aí uns 300 milhões em caixa, hoje falou, puta, vamos colocar mais ou menos um terço, ali quando bateu esse sell-off gigante de dezembro, a gente não conseguiu, porque não é um mercado que você tem liquidez para montar a posição. Mas eu acho que é um pouco disso. Tem boas oportunidades com viés um pouco mais de longo prazo. Eu acho que quem comprar bons fundos de tijolo vai ter retornos aí na casa dos seus 20% ao ano, olhando 2, 3 anos para frente. Agora, mas é um investimento de médio longo. Agora, olha risco-retorno, né? Fala assim, eu prefiro um fundo de tijolo para ganhar 20% ao ano, ou prefiro um fundo de CRI com risco de crédito bem feito para eu ganhar... 17. É difícil. Tá difícil nesse momento, nesse cenário atual, fica realmente... E é até difícil a gente sustentar isso, porque é a longo prazo, né? E mais, né? O custo de oportunidade hoje é alto, né? O CDI desse tamanho. Então, para você carregar a posição do tijolo, não é um call simples. Não. Assim, sou obrigado a dizer para vocês. Tanto isso é verdade que nos meus hedge funds, quer dizer, hoje, e já pulando para o assunto, quer dizer, eu tenho hoje... Sob gestão, na estratégia de hedge fund, eu tenho 2 bi, tá? Eu tenho o VGHF, que tem um bi 550, e eu tenho um setipado que chama Valora Premium, que tem 450 milhões, né? Então, 2 bi de hedge fund, né? Eu estou num movimento claro, nos últimos 3 meses, eu troquei posição, vendi CRI para comprar fundo imobiliário, tá? Em outubro, na primeira queda, eu comprei tijolo. Só que depois eu parei de comprar tijolo. Porque eu falei, não. Porque o negócio é pior do que eu... Né? Ou seja, eu estava barato, mas o negócio vai ficar mais barato. E vou dizer para vocês que os movimentos que eu fiz nos últimos 45 dias foi aproveitar fundo de recebível. Que estava descontado. No sell-off eu comprei coisas em CDI muito baratas, embora o volume não foram muito significativos, mas eu comprei. Agora sim, fundo de recebível e inflação, a verdade é o seguinte, aí qual que é a minha visão clara, né? Você tem uma NTNB hoje basicamente a 7,5, 7,60 e etc. E tem fundo tradando a 10, 12% de desconto. Em cima de uma marcação ao mercado de 7 e pouco. Então, eu falo assim, tem suco aqui nessa brincadeira. E, obviamente, de maneira muito criteriosa, entender quem que é a gestão, olhar a carteira de crédito, entender o risco, etc, etc, etc. Então, a gente, sim, o foco claramente lá hoje... nos hedge funds foi comprar fundos de recebíveis. Quem comprar hoje o nosso fundo high grade, que é o RBRR, você conhece bem,
vai comprar uma carteira indexada à inflação, high grade na nossa visão, tá? Bem diversificado, de vários segmentos, a um retorno implícito de IPCA mais 12. Nossa. E sabe qual que é o ponto? Você nunca, hoje, você não consegue originar operações com o mesmo risco de crédito a IPCA mais 12. Você não faz. É aquilo que eu estava falando, a gente não consegue. É muito originar. interessante. Hoje eu acabei de vindo para cá, eu vi eu vi um CRI saindo ao mercado de uma incorporadora enorme. 4 séries, uma pré, uma pós, 2 CDI+. Uma NTNB, outra pré, 2 CDI+. A CDI+, é 100% CDI. A NTNB é 10 bips, NTNB mais 10 bips ou 30 bips, uma coisa assim. E a pré é também 10, 20, 30 bips acima do título público federal pré-fixado. Olha que loucura, é um super balanço, assim, companhia redonda, mas não tem prêmio. Mas não, né? E você vê o investidor, muitas vezes, comprando esse CRI direto, e não compra um fundo. E não compra um fundo com liquidez, um fundo que trada. E ainda da diversificação também do fundo, né? Os nossos fundos tradam 2, 3 milhões por dia. Você citou o teu que trada 5 milhões, tem os Kinea que tradam vários milhões. 10, tem várias opções de fundos com baita desconto. Sim. Assim, eu brinco que você comprar uma nota de R$100 pagando 85. E algo que a gente Eu prefiro comprar uma nota de R$100 e pagar 85 do que comprar uma nota de R$100 pagando R$100, né? Com certeza. Então, é isso aí. Agora, e é algo também que não é comum, né? Não, historicamente, a gente quase não viu isso acontecer com os fundos de papel. Não, né? assim, com eu vou dar... desconto expressivo dessa maneira. Não, é o seguinte, algumas coisas. Primeiro, o VEGIR, que é o nosso fundo em CDI, ele historicamente sempre tradou com ágil. Né? E hoje até porque ele nasceu mais recente, né? O VEGIR? Não? Não, o VEGIR é o nosso fundo mais antigo. O VEGIR é de 2018. Então me perdoa. Errei. Ele sempre tradou com ágil. Olha, desde um período que, inclusive, o CDI estava baixo. Não, sim. Na verdade, ele pegou, quando o CDI estava 2, ele realmente... Esse período, fundos... Não, o CDI 2, ele realmente estava com deságio. Mas fora esse período, ele tradou com ágil. E agora ele está com, 2% de... O deságio dele está muito pequeno, porque realmente é CDI. Mas se você pegar os fundos de IPCA, é absurdo. E uma coisa que é muito interessante para mim, realmente, são os multi-estratégias dos hedge funds, né? Por que isso? Acho que tem alguns aspectos, né? Primeiro... Eu vou aqui, espero que eu não cometa uma impropriedade, mas eu acho que a gente foi pioneiro nessa história de fazer um hedge fund mesmo. Quer dizer, você tinha lá o RB, você tem o Alpha, era uma multi-estratégia, mas você fazia basicamente um FOF antes, né? Não sei se você... Não, o Alpha nasceu como um fundo multi-estratégia. A gente foi o primeiro FOF que podia fazer CRI. Mas a gente era só fundo imobiliário. Não, CRI eu fazia. Tá. Eu sempre, desde o início, a ideia era o seguinte, falei, cara, eu não quero ter um FOF, porque se um dia tudo tiver caro, eu preciso ter onde alocar o caixa. Então eu falei, putz, eu me lembro de brigar com o distribuidor para falar assim, se não for, eu lembro que eu falei, se não for assim, eu prefiro não fazer. E aí a outra discussão que falava assim, tudo bem, mas você vai fazer CRI, mas se tiver CRI tem que ter rating. Falei, rating de quem? Não, de uma agência internacional. Falei, deixa eu te explicar. Se eu precisar pegar um rating de uma agência internacional, a coisa perde o seu dinamismo, né? Então a gente conseguiu fazer isso, mas não era o hedge fund, onde além de fazer CRI e FOF, a gente pode fazer ação, desenvolvimento, tijolo direto e tal. Então assim, eu acho que o VGHF foi talvez o primeiro hedge fund de mercado que a gente trouxe, na verdade, em 2021, né? O que eu acho legal hoje, né? Se você, eu estava até olhando esse número aqui, a verdade é que hoje os hedge funds de mercado, eu vou até colocar o CPTS, porque o CPTS virou um hedge fund agora, porque os caras, né, da Capitânia lá resolveram. Hoje eles são 6,9% do IFIX e os FOFs são 3,4%. Mas eu acho que é uma tendência, né? De ter essa... Então, acho que isso é muito interessante. Então, mas qual que é a parte legal? Historicamente, o VGHF, que é de 2021, ele até novembro ou outubro, historicamente ele tradeava com 4% de ágio, tá? Hoje ele está tradando com 14%.
De deságio. De deságio. Mas ele está muito bem perante diversos outros. Na né, média, os hedge muito funds estão tradando com 18. É, isso que eu tá? tô falando. O que eu quero dizer? Eu acho que, na minha opinião, tá? Essa oportunidade aqui... Então, o que eu olho para o investidor, né? Falando de 2025. Por que eu tô falando isso? Porque, de novo, eu acho que tem oportunidade em tijolo? Tem. Eu sou um cara... Eu gosto de FOF, eu sou crítico de FOF. Você sabe disso, eu não sei se a mãe ainda sabe, mas assim... É que FOF é um negócio muito betado na minha cabeça. E acho que o cara fica muito preso no FOF. Eu acho que o alfa é legal, que você pode fazer outras coisas. Mas o cara que é 100% FOF é muito complexo. Enquanto eu acho que o hedge fund... Então, o que eu acho de oportunidade hoje? Eu acho que a história de papel, o carrego do cara vai ser muito legal, sendo que nos fundos de inflação, eventualmente, o cara pode enxergar um ganho de capital. Agora, os hedge funds, eu acho que tem uma enorme oportunidade, entendeu? E aí, poxa, de novo, tem fundo da Valor, tem fundo da Capitânia, tem fundo do BTG, tem fundo da Kinea, tem fundo da RBR, tem fundo da Canuma, que o Weinstein estava aqui com você. Sim. Então, assim, pô, tem fundo de todo mundo, quer dizer, não precisa ser só o VGHF. Estou dizendo o seguinte, tem um monte aí. Porque é legal, na minha opinião, poxa, é onde a gente faz crédito, a gente aproveita essas distorções de mercado comprando fundo imobiliário barato, a gente faz equity, a gente faz... Então, eu acho que esse é o ponto super interessante, né? Você vê o Almendra, tem o call dele e te fala assim, ó, eu tô lá no meu fundo com 20% de caixa porque eu acho que não é o momento. Sim. Eu, por outro lado, eu fiz movimentos aqui que eu peguei esses meus 2 bilhões de reais... Basicamente, eu troquei da ordem de 10% desses fundos, eu troquei de CRI para fundo imobiliário, ou mais, talvez de 10% a 15%. Estou falando de 300 milhões de reais, não é pouco dinheiro. Ao longo de 3 meses. Quer dizer, é grande isso, Sim. É um movimento significativo, que eu troquei vendendo CRI para comprar fundo imobiliário. Para comprar fundos imobiliários, por quê? Porque tudo caiu, eu falei, isso aqui é uma oportunidade. Então, quando eu olho isso, o investidor vem e fala, pô, eu posso comprar esse cara com 14% de desconto, de novo, você pega aqui, eu vou falar para vocês, eu tenho esses números aqui. O VGHF trada 1,5 milhão dia, tem fundo aqui que trada 2 milhões e 700, fundo 2 milhões, fundo da Kinea 1,900, tem o fundo da Moral trada 1 milhão. Então, você pegar aqui fundos acima de 1 milhão, tem meia dúzia. Talvez o Alfa deve tradar mais. O Alfa trada 1 milhão e 100. Mas a gente tem o nosso hedge fund. Você tem um hedge fund pequeno também. ainda. É pequeno ainda. Que tem 300 milhões de reais, mas está com desconto médio aí que você falou, os 18, está nesse aí. Tá. A gente tem 50%. O RBR Plus, né? É isso aqui, ele tem 280 milhões, ele trada 650 mil dia. É bastante para um fundo de 280. Mas assim, tem muita oportunidade nesse mercado, entendeu? A gente tem 50% em crédito, 20% em caixa. O resto, a gente tem 7% em tijolo, 3% em ação direta, a gente tem uma posição de Aliança Sonai. Alus agora. Alus. Tá, de graça. Mas de graça. Assim, eu tô convencido que hoje em dia comprar Alus ou qualquer empresa listada em bolsa de real estate é a mesma coisa que você ficar dado no pré, que você ficar investido no pré. A correlação com a curva de juros é total, então você depende 100% desse mercado acalmar, o juro acalmar para andar. Fundo imobiliário ainda tem algumas tem algumas arbitragens assim. Mas o que a gente tem feito muito, que eu acho que é legal comentar, a gente tem 20% do nosso hedge fund hoje alocado em estratégias de desenvolvimento imobiliário, onde eu estou investindo junto com o incorporador, fazendo permuta ou retorno preferencial. E aí eu estou mirando retorno na média, algo entre IPCA mais 15 e IPCA mais 20. Tá? A última que a gente fez de IPCA mais 22. E aí o que é? Isso é uma solução de capital para um investidor, o mesmo olhar de projeto, de entender com o fundamento do negócio que a gente estava falando de crédito, traz isso para o mundo de equity. Eu não estou empacotando isso como um CRI, como uma renda fixa, mas eu estou dando uma solução de capital para aquele incorporador que quer comprar um terreno e não tem capital para comprar aquele terreno. Então eu falo, eu compro com você, eu vou trocar isso por um percentual das vendas, eu vou colocar aqui, eventualmente, alguns kickers, alguns gatilhos que o nosso retorno pode aumentar. Eu vou colocar alguns hedges, algumas proteções que, se você não aprovar o projeto em tanto tempo, eu tenho aqui uma cláusula que eu posso pegar meu dinheiro de volta, eu tenho uma put contra você. Então, você faz soluções de capital estruturados para se proteger. Então, hoje, nesse ambiente ruim de Brasil,
tem muita oportunidade, especialmente em crédito e coisas de equity, onde você faz retorno de gente grande, falando de 20%, 25% nominal, às vezes até mais, com o IPCA mais 22 que eu falei aqui, estamos falando até algo entre 25% e 30%. São Paulo, não estou precisando ir para outras regiões menos líquidas, retorno de equity com proteção. Assim, então e coisas que isso vai estar no hedge fund. Isso não vai estar no FOF, Perfeito. dificilmente vai estar no FOF, dificilmente vai estar num fundo de... A gente faz esse tipo de coisa tanto no VGHF como no Premium. Eu gosto de chamar isso no meu book, eu chamo isso de ilíquidos. Né? E o que eu acho? Eu gosto de fazer por alguns aspectos, né? Mas acho que tem algumas questões legais do seguinte. Primeiro, esse tipo de operação são operações exclusivas, né? Que o Almendra fez, ele originou. Então, o investidor consegue fazer porque ele conseguiu fazer. Do mesmo jeito que a gente na Valora faz, é a nossa operação. Né? Então, acho isso muito legal. Né? Outro ponto, esse tipo de coisa não tem volatilidade. Né? Então, você não traz volatilidade para o fundo. Né? E assim, traz ganhos expressivos. Pra você ter ideia, a receita que eu tive das SPS, eu estava com um monte de receita acumulada nas SPS não reconhecidas no VGPR. Né? Nesse mês de dezembro, eu resolvi reconhecer alguma dessas receitas acumuladas. Eu fui super conservador, isso aqui deu 1% no mês, só das SPS, que eu tenho, pra você ter ideia, 10% do fundo SPE. Ou seja, na verdade, isso aqui rendeu 10% nesse mês. Entendeu? Ou seja, muito dinheiro. Eles têm a com característica certeza. um pouco de uma curva J. Uma curva J, pouquinho... mas qual que é o meu ponto? Esse tipo de coisa, por que eu acho que é legal? Porque é difícil para o investidor precificar esse tipo de coisa dentro do fundo. É difícil. Mas está lá. Sim. E acho que isso, né, traz, né, uma possibilidade de ganhos adicionais dentro desses hedge funds que é espetacular. A gente vai ter agora, possivelmente, você pega assim 24, 25, 26, você começa a ter é uma curva J, né? Sim. Então, tem uma hora que vários projetos que você investiu numa curva J estão chegando no seu momento de maturação do resultado. Quando você faz isso de maneira recorrente ao longo dos anos, e os hedge funds ainda são mais novos, você vai começar a ter vários cases de sucesso, como o Vedrossi falou, meio que todo semestre vai acontecendo um. É isso que vai... Hoje você tem os hedge funds, eles estão meio grávido não existe, né? Eles estão grávidos, né? Eles estão grávidos de retorno nesses investimentos líquidos. Isso acontece, tem 20% do nosso patrimônio no RBRX, que está investido em projetos de permuta e retorno preferencial. Esse era até um ponto que eu queria falar com vocês, porque assim, a gente sabe da grande flexibilidade que os hedge funds trazem para os gestores. Então, vocês acabam podendo surfar a onda do momento, né? Então, acaba podendo ter essa visão, justamente, e até entender esse percentual, entender quais são os olhares de vocês hoje, pensando justamente num prazo um pouco até maior, porque como é uma classe que é mais recente, você mesmo falou, né, Almendra? Eles estão ainda grávidos, ou seja, esses projetos estão numa fase mais inicial, ainda não se vê o resultado, então, muito provavelmente, a gente não tem nada nesse aspecto no âmbito do dividendo. E pensando justamente para esse ano, que é um ano de desafios aqui para a classe, eu acho que a gente tem, né, óbvio, o Vedrossi trouxe muito bem aqui, poxa, tem vários fundos negociando com diversos descontos, inclusive os próprios hedge funds e vários fundos de papel, inclusive os fundos de papel que, num período de crise, entre aspas, ou não diria crise, mas eu diria que num período onde a gente tem esses dois indicadores, tanto CDI quanto IPCA, em patamares tão elevados, eles acabam sendo até aquela zona de conforto, como que eu chamo, mas seriam os fundos que os investidores acabam preferindo, e até eles, como a gente já comentou, estão negociando com um deságio. E aí, meu ponto como alocar os recursos desses hedge funds nesse momento atual? Eu sei que você falou que você tem uma parte em caixa ainda com essa disponibilidade. E pensando justamente nessa visão estratégica para 2025 ou para os próximos meses,
como que você pensa hoje em fazer essa alocação, principalmente na classe de hedge fund, onde vocês enxergam que estão as maiores oportunidades no momento? Eu sei que essa, né, assim, a classe ela permite ter essa exposição direta nos imóveis, ela permite ter essa exposição nas ações, inclusive essas participações que acabam trazendo esses resultados bem, né, majorados, eu diria assim, como o próprio Vedros falou que ele teve aqui recentemente, um resultado expressivo. Então, o que vocês estão olhando hoje? Como que vocês entendem? É o seguinte, por exemplo, o VGHF, ele é um cara que normalmente tem alguma coisa como 3/4 do portfólio numa estratégia que eu gosto de chamar de renda, que eu olho para poder pagar dividendo todo mês, e 1/4 numa estratégia valor, que eu só olho taxa interna de retorno. Porque a gente tem que lembrar que tem que fazer essa equalização, Isso. né? Não pode deixar, tem que ter um guidance do dividendo. Se eu tivesse um fundo 100% valor, o investidor não ia comprar, porque ia ter mês que eu ia pagar dividendo, outro mês eu não ia pagar, o cara ia ter a constância. Não funciona. O VGPR é um cara que é mais 50-50, né? Mas você até trouxe uns dados, peguei minha colinha aqui, para dividir com vocês, assim, que eu acho que é legal, né? A informação está nos relatórios gerenciais, tá? É para mostrar o quanto andou isso, né? O VGHF, por exemplo, em junho, tinha 60% de CRI, em dezembro caiu para 50%. Ele tinha 36 de fundo imobiliário, subiu para 43. Ele tinha 4 de SPS, subiu para 6. Ou seja, claramente esse movimento que eu fui saindo de CRI e comprando outras coisas, né? O VGPR também, ele tinha 53 de CRI, caiu para 42. Fundo imobiliário foi pior ainda, ele tinha 23, subiu para 41. Qual é o meu ponto agora daqui para frente? Então, eu acho que eu fiz alguns movimentos drásticos, realmente foram drásticos num curto período de tempo. Eu peguei junho, mas no final do dia isso aqui foi mais um movimento de outubro, novembro, dezembro, né? Eu acho assim, o crédito, ele continua sendo importante. E eu acho assim, de verdade, as casas que vão ter bons hedge funds são as casas que fazem bem crédito. Tá? Essa é a minha opinião, não sei se você concorda, porque... Acho que é parte importante da parte alocação. importante da alocação. Não dá para você ter até para garantir essa consistência dos não dividendos. Não dá para você ter um produto... Pela característica da classe dos fundos imobiliários. Então, o crédito, ele continua com uma parcela relevante, da ordem de, sei lá, metade, 40%, 50%, né? Porém, eu acho que a gente sim tem algumas oportunidades interessantes. Por quê? Né? Só para dar um exemplo. Poxa, se eu não consigo originar um crédito direto a IPCA mais 12, não é mais fácil eu comprar o RBRR, que me dá um carrego de IPCA mais 12? Se eu tiver confortável com o trabalho que faz lá o Gui Antunes, que trabalha com a Almendra, com o time dele todo, etc, etc, com a galera que está lá, se eu tiver confortável, pô, é mais fácil alocar via o fundo imobiliário. Você está entendendo? Sim. Então, é um pouco essa equação que a gente tem que olhar aqui. Porque, claramente, qual que é a minha opinião? Acho que fundo de tijolo tá barato? Tá. Porém, como eu disse, o custo de oportunidade está muito alto. Então, acho que vai demorar para voltar, porque com essa Selic do jeito que tá, não vai ser fácil. Então, tem uma oportunidade ou outra? Tem. Eu ganhei dinheiro aí com core, umas coisas aí, mas eu já vendi também umas coisas, entendeu? Quando o sell-off... Então, assim, acho que tem oportunidade? Tem, mas são pontuais, não faz parte do grande volume. Eu acho que o grande volume vai estar ainda um pedaço em crédito, algumas coisas em fundos de recebíveis, na minha opinião. Né? E sim, eu não gosto de comprar hedge funds de terceiro, mas eu acabei surfando algumas ondinhas aí. Agora, equity eu acho que para mim é uma questão estrutural e dentro dos fundos a gente sim tem aumentado. Historicamente, se você olhar um pouco o que o Almendra falou, a gente tem aumentado, então eu vou continuar aumentando a minha exposição de equity, porque apesar de 2025 ser um ano de um cenário mais difícil, né, taxa de juros mais alta, etc, etc, eu acho que justamente por isso a gente vai ser capaz de encontrar melhores oportunidades, porque vai ser o dinheiro é mais escasso, então se a gente conseguir trabalhar, então eu vou continuar fazendo isso. Então, se eu puder resumir tudo que eu falei, a gente vai continuar com crédito. Fundo imobiliário, eu acho que é manter o tamanho que a gente está aqui hoje, historicamente já está mais alto do que normalmente a gente faz, e ampliar mais o que eu tenho de equity direto. E ações é operar na volatilidade. Adoro ações, embora meu foco é shopping, mas eu concordo com a Almendra essa história de que no final você tem que pensar na taxa de juros, porém, como tem muita vol, a gente tem lá, eu tenho um time de líquidos, 5 pessoas fazendo líquidos.
entendeu? Então a galera opera pra caramba. Então eu deixo a galera operar lá. Então eu hoje tenho aprovado basicamente 3 empresas ou 4 empresas de shopping, é o que a gente opera na ponta, a gente acaba ganhando dinheiro com isso. A volatilidade é maravilhosa pra gente. Porque é dinheiro, a gente gira pra caramba o portfólio, entendeu? Quem sabe utilizá-la a favor, realmente. Exatamente, é isso. Você vai ver a gente investindo em fundos de papel, oportunidades específicas de CRI com um spread adequado. Hoje a gente tem 50% em CRI, acho que vai ficar por aí. E a gente vai fazer cada vez mais esses investimentos oportunísticos e líquidos com muita coisa ligada à permuta ou retorno preferencial. Dá exemplo prático para o nosso ouvinte aqui tangibilizar. A gente fechou agora um negócio com uma incorporadora focada em Minha Casa Minha Vida, que é um segmento muito mais resiliente em termos de demanda. Né? Você tem demanda para esse produto, você faz um produto bem feito, no preço certo, você não tem muita dificuldade de venda. Né? Você tem que saber muito entender da arte de como é que se você consegue construir um produto naquele preço para o incorporador ter a margem dele, porque ele tem limitação de preço do programa do Minha Casa Minha Vida. Então, se você acha um incorporador que faz isso direito, a gente tem alguns e a gente achou agora um aqui em São Paulo, a gente vai ajudar ele a comprar 5 terrenos. Esse dinheiro, a gente coloca 70% do capital, ele coloca 30%, e o nosso dinheiro retorna antes do dele, então a gente está sênior ao capital dele, por isso que é retorno preferencial, corrigido a IPCA mais 25%. Esse é um exemplo prático, isso é algo que vai estar, o resultado vai vir ao longo do tempo no fundo. A gente fez isso ao longo de 2024. A última operação que a gente fez é uma incorporadora super tradicional, focada no estado de São Paulo, focada em São Paulo capital, muito mais alto padrão, um pouco de baixa renda, capital fechado. Essa incorporadora, ela queria mudar o balanço dela, tirar bastante dívida. A gente já conhecia essa incorporadora muito bem, porque a gente faz dívida recorrentemente com ela. E a gente fez uma estruturação super legal, que é o seguinte, falou assim, olha, vamos matar tuas dívidas, uma boa parte das tuas dívidas, como? Eu vou comprar as SPS que você tem, vamos comprar 6 SPS suas, 6 projetos já em andamento, bem performados em termos de obra e de vendas. 40%, 50%, 60% de obra, 70%, 80%, 90% de venda. Então, você tem uma noção muito clara se esse projeto vai ou não vai dar retorno. A gente conhece a construção, conhece o preço de obra, olhou o regime de contrato com a construtora, quem é a construtora, visitou a obra, a gente conhece tudo. Conhece a venda, ritmo de venda, preço de venda, está ganhando preço, não está ganhando preço, quem faz a venda do imóvel. Então, a gente conhece o projeto a fundo e a gente falou, isso aqui vai dar dinheiro. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar uma participação relevante nas suas SPS e o meu capital vem primeiro corrigido a IPCA mais 20%. Desses projetos que já estão... Já estão semi-performados. Ou seja, então muito provável que esses resultados já comecem a aparecer também O duration é muito menor do que o duration típico de um projeto de incorporação, quando você compra o terreno, aí você vai correr todo o risco de aprovação, você não tem nenhum risco disso, né? Sim. Então, esse tipo de projeto vocês vão ver cada vez mais no nosso hedge fund. Eu acho absolutamente razoável pensar que a gente vai... Hoje tem 20%, eu acho que a gente vai ter 1/3 nisso. Vai ter uma parcela relevante em CRI e aí uma parcela tática de fundos imobiliários entre fundo de papel e fundo de tijolo. Hoje, muito mais para fundo de papel que para fundo de tijolo. Muito bom, excelente saber, então, a cabeça de vocês, entender o que está aí pela frente. Falando desse cenário, não tem como a gente não falar aqui de inadimplência e risco de crédito, né? Eu acho que ficou bem claro aqui que vocês estão cada vez mais tendendo para papéis e estruturação aqui que tenham riscos menores associados e até porque o cenário está mais afiador e faz sentido a gente ter essas alocações, principalmente em papéis mais high grade, eu diria assim. Eu queria entender como que eventualmente, um aumento de inadimplência em alguns setores, na verdade, até nem é sobre exatamente a inadimplência nos setores, mas antes disso, dando um passo para trás, como que vocês avaliam até a qualidade dos CRIs presentes na carteira de vocês? Então, quando vocês vão fazer aquela tomada de decisão, até na originação, como que vocês avaliam isso, né? Eu sei que ficou bem claro aqui que vocês falaram muito, né, dessa parte de
da originação, de como que vocês fazem, mas dentro do fundo, o que é relevante, o que é importante. E aí, pensando principalmente num cenário de eventual inadimplência, em alguns setores específicos, tem algum que preocupa mais vocês? Olha, tal setor, eu acho que com juros maior, talvez possa vir a ter alguma dificuldade. Digamos, a gente está falando aqui que os dados operacionais dos shoppings melhoraram, taxa de vacância dos condomínios logísticos reduzindo, mas, ao mesmo tempo, na contraparte, a gente não viu também aumentos significativos e repasses dos preços dos aluguéis dos condomínios logísticos. Então, lajes corporativas, tem alguma coisa ali que chama atenção também? Enfim. E aí eu queria entender como que vocês enxergam essas possíveis inadimplências dos fundos de papéis no curto prazo. Tem algum risco que chama atenção para vocês? Como dizem os papas do real estate, né? Real estate é o quê? Crédito tem risco, eu sei, gente. Não vai falar isso. Antes. Real estate é o quê? Location, né? Então... A verdade é o seguinte, o mercado, eu estou há um tempinho nesse negócio e a verdade é que por mais que a gente esteja, de novo, né, dentro do ambiente macro, eu não tenho a menor dúvida de que as questões micro são as mais relevantes no mercado imobiliário. Né? É a minha brincadeira do apartamento de 2 dormitórios no Itaim, ou aquele elefante branco de 4 dormitórios lá no Morro do Maluf, no Guarujá, né, Almendra? Que o cara não aluga nem pelo valor do condomínio, não é? Não tem o que fazer, né? Por que eu estou falando isso? Eu acho que fora aquele evento de cauda, que foi o Covid, onde todos os shoppings fecharam ao mesmo tempo, só que mesmo nesse evento de cauda, a gente pode ver quem que recuperou rápido. O Iguatemi, o Morumbi, os melhores, o Center Norte, esses caras, né? Então, essa história de olhar o mar, isso para mim é balela, na minha opinião, tá? Ou seja, você não gosta de olhar dessa maneira, você gosta de entender, porque no final do dia, o que acontece? É o que o Almendra falou, cada negócio nosso é um project finance, tá? Então, como é que a gente enxerga os pilares de gestão? Acho que esse é um ponto importante, né? Um pedaço importante vem na questão da originação, estruturação, e acho que isso é importante porque ela se conecta com todo, porque no final do dia, né, quando você faz crédito estruturado, né, CRI não é igual você comprar debênture da Vale, que o cara vai lá, recebe o balanço da Vale a cada 6 meses, está tudo bem, não é assim. O crédito estruturado é uma coisa que exige um trabalho constante, nosso como credor, de acompanhamento muito próximo da operação. Então, o fato de você conhecer o devedor e conhecer a operação desde o início, e por isso que na minha cabeça, você poder originar é tão importante, porque quando você origina e estrutura, você conhece essa operação do início ao fim. Portanto, você tem controle dessa operação. Hoje eu diria para você que, sei lá, 90% do nosso portfólio a gente tem controle das operações. Talvez 80% a gente tem 100% das operações. Quando a gente não tem 100%, a gente escolhe quem é nosso co-investidor. Porque eu quero o Almendra ser co-investidor. Eu não quero o outro cara ser meu co-investidor, entendeu? Que RBR e Valora decidem juntos, numa assembleia de credores, o destino daquela operação. Aí você fala, essa operação está na mão de investidores profissionais que pensam parecido e uma tomada de decisão vai ter a devida racionalidade. E você não vai ter dificuldade, agilidade, celeridade para tomar uma decisão, porque muitas vezes está falando de inadimplência, assim, é do nosso dia a dia você dar waivers, né? Você precisa muitas vezes. O devedor fala, olha, eu preciso um pouquinho mais de prazo, olha, eu vou usar um fundo. As operações normalmente têm fundo de reserva. Até porque o último dos casos, você quer executar uma garantia, né? Então, qual que é o meu ponto aqui, então? Qual que é uma parte importante e relevante, né? Acompanhamento e monitoramento das operações, né? A gente tem dentro de casa hoje um controle operacional, que a gente brinca com o nosso cara do hardware. Esse cara tem 2 caras embaixo dele. A gente tem um controle financeiro, que é o cara que eu brinco que é do software. Esse cara tem mais 5 caras embaixo, que acompanha todos os índices, preço, velocidade de venda, seja o que for, toda a parte dos índices, governance, etc. Eu tenho 9 pessoas no time. Ou seja, isso aqui é maior do que back-office e middle-office de securitizadora. Esses caras pegam informações diretas dos servicers na ponta para saber como está acontecendo com as operações. Então, o que é isso? Para que a gente se adiante sempre, né? E sempre esteja um passo
além para poder discutir planos de ação antes do negócio dar problema. Óbvio, no ambiente mais difícil como esse, é natural que, poxa, você fica com os olhos um pouco mais atentos para falar, bom, né, taxa de juros mais alta, o serviço da dívida vai aumentar. O que acontece? Mas qual que é a parte boa? A gente opera com muito excesso de garantia, né? Então, o que eu acho que pode acontecer? Estou especulando, né? Eu acho que a gente pode precisar, talvez, dar um pouco mais de prazo, né? A gente pode, talvez, ter que ajustar uma curva de amortização aqui e acolá. Porém, no final do dia, o mais importante o que é? Se você originou direito lá e se você pegou os apartamentos de 2 dormitórios no Itaim em garantia e não aquele apartamento do Guarujá em garantia, para usar a minha analogia, você está bem. Né? Então, acho que esse é o ponto mais importante. Né? A gente teve um problema de crédito agora, de verdade, a gente executou a garantia em 3 semanas. A gente resolveu. Porque o cara falou assim, bom, não tem o que fazer, né? Se você for pro pau, então o cara sentou com a gente, fez votação em pagamento e resolveu o problema. Então, de novo, né? Crédito, a gente hoje tem 145 CRIs na carteira. Uma carteira de 3.800 e pouco. Gente, vai dar problema. Crédito né? tem risco, Acontece. Né? Todo mundo tem que lembrar. O mais importante o que é? Você ter uma diversificação e no final do dia a gente poder atuar rápido. Isso é o mais importante para mim. E resolver o problema. E saber como resolver. Sim. E os nossos fundos, na sua enorme maioria, são fundos listados ou setipados de prazo indeterminado. O que isso quer dizer? Você não sofre a pressão do resgate. Isso é... Eu costumo dizer o seguinte, fundo imobiliário de papel é a melhor maneira de você fazer crédito no Brasil. Porque você tem liquidez, que a renda fixa normalmente não tem liquidez no Brasil. Você não você não compra e vende um CRI a hora que você quiser. Direto. Difícil. E até a própria exposição no CRI, né? Você acaba tendo um valor muito maior para se concentrar ali. E o fato de você poder ter prazo significa que, na prática, quando o devedor te pede algum ajuste, você tem condição de fazer o ajuste, algo que pare em pé, porque se não parar em pé, é melhor um fim horroroso que um horror sem fim. Exatamente. Né? E você traz retorno para o teu cotista. O RBRR tem 2 operações agora de 2 ótimos devedores que pediram mais prazo. A gente vai melhorar em 30, 40 bips o retorno do fundo como um todo nessa reorganização, porque a gente tinha feito essa operação numa taxa de juros tudo, lá atrás, agora a gente vai subir uns 200, 300 bips, a gente vai conseguir subir e para operações que são importantes no fundo. E isso a gente pode fazer porque tem essa agilidade, essa celeridade, essa flexibilidade. E essa flexibilidade que é importante. Não, e o monitoramento que o Vedros falou, a gente tem uma equipe de 10 pessoas também. Tem um sistema proprietário nosso de monitoramento. Você vai lá e pega a informação direto. Eu não dependo da securitizadora me mandar. Você tem gente que entende de crédito e gente que entende de tech também, que não sou eu, né? Mas você tem uma programação lá que puxa essa informação e eu já tenho um sisteminha lá que está me mostrando se os covenants estão sendo respeitados ou não, se a informação está sendo dada ou não. Pegar essa informação antes, a gente já destituiu um incorporador de um financiamento de obra, porque a gente descobriu que esse cara estava fazendo cagada. A gente tirou ele, chamou ele e falou assim, amigão, vem aqui, vamos bater um papo. Tá aqui, ó. Você andou fora da linha. Você usou o dinheiro de um jeito que não podia usar. E a gente pegou. Vamos fazer o seguinte... Sai e eu assumo. A gente assumiu. A obra está sendo tocada. É um condomínio de casas aí de alto padrão. Trouxemos engenheiro, equipe construtora. Está sendo tocada. E vai ser entregue. E o retorno vai estar lá. Porque você monitora. Sim. Né? Mas indo no teu ponto, assim, um pouco de setor, eu acho que a gente tem, se você olhar hoje a situação no Brasil, de um modo geral, você falou de shopping logístico indo bem, corporativo não está indo mal. Você tem 2 Brasis, você tem o Brasil da Faria Lima, que é um strong, vai super bem, o aluguel mais que dobrou pós-pandemia. Não, é impressionante. E você tem a dinâmica da Chucre Zaidan, daquela região, que é uma região que o pior já passou. Mas hoje essa vacância está caindo. Está caindo então, mesmo, assim, você hoje emprestar com um bom ativo de escritório,
tem que ter premissa conservadora, Claro. tem que ter fluxo de recebível com bastante folga, tem que ter sobregarantia. Mas você não tem nenhum problema estrutural. A única coisa, tentando responder um pouco essas perguntas, assim, nesse mercado de alta de juros e tal, eu acho que você tem que tomar mais cuidado com onde você está correndo risco de obra. Sim. Você tem uma inflação resiliente. Claro. E você tem que tomar mais cuidado com o setor. Por exemplo, alguns setores... A nossa maior exposição é residencial. Então, a minha recomendação é, você vai fazer residencial, faça com quem entende de crédito de residencial. Sim. Porque esse negócio é muito específico. Sim. O cara vai fazer um projeto de incorporação, você vai financiar uma obra. A gente faz um monte. O terreno foi bem comprado? O preço está certo? O produto é bom? Qual a velocidade de venda? Qual o custo de construção? Quem é a construtora? Sim. Você tem que entender, você tem que, sabe, check all the boxes, e aí não tem outro jeito do investidor pessoa física, ou mesmo investidor institucional. É difícil dele dominar, Ele né, tem todos que os- saber quem é o Almendra, quem é o Gui Sim. Antunes, quem é o Gui Manupella, quem são os sócios da RBR que fazem crédito. Sim. Ele tem que saber quem é o Vedros, quem é o Varandas e quem é a turma da Valora que faz crédito. E lê os relatórios, são completos, tem Sim. super transparência, tem muita informação. Pô, a gente tem eu não sei se vocês fazem isso ou não, a gente tem relatório de risco semestral, a gente divulga o nosso cenário de estresse, a gente tem planilha de fundamentos. Quem quiser pegar a nosso fundo de crédito, abrir ativo por ativo, calcular duration, Isso é excelente, pô, você inclusive. tem para A gente vocês tem isso também. Pô, isso hoje em dia virou uma prática comum de É. mercado. Pô, tem muita informação, né? Então, é por aí. E isso é muito bom, né? O mercado tem evoluído Sim, bastante. A muito. gente tem tido mais transparência em Demais, relação demais. às informações. Demais. Então, assim, eu acho que o caminho, na minha cabeça, para o investidor, né, se eu pudesse sugerir algo, eu acho que se ele for para os fundos de papel, nos de CDI ele vai enxergar uma volatilidade menor, um carrego legal. Eu acho que os fundos de papel de PCA vai pagar bons dividendos e ele tem um potencial upside. E aí, um carinha mais nervoso, entre aspas, eu iria para os hedge funds, porque eu acho que dá para ganhar dinheiro, entendeu? Sei lá, porque realmente é difícil recomendar tijolo nesse momento. É difícil, por mais que eu tenha... De novo, a gente tem tijolo, né, em casa, a gente faz fundo de tijolo. Mas assim, eu prefiro que talvez o investidor tenha essa exposição indiretamente, comprando um hedge fund, entendeu? Porque daí deixa essa gestão mais profissionalizada na mão de casas como RBR, Valora, quem estava aqui antes, Canuma, né, Red, etc. Eu acho que, sei lá, acho que faz mais sentido na minha cabeça, entendeu? Boa. Vamos pensar... Posso fazer mais um Claro. comentário? Eu chamaria a atenção, que eu acho que é super importante. Nós não fazemos na RBR, eu sou radicalmente contra o gestor de um fundo de papel que financia o seu próprio equity. Tá? Sim, é um então, conflito pra de mim, interesse O total, que é financiar né? seu próprio equity? Você, Desculpa. você faz um investimento de equity num projeto e você oferece a dívida para o projeto também. Entendi. Então, você compra um prédio e você Sim. tem o CRI junto do prédio. Assim. Entendi. Não é exatamente um conflito, mas pode ser uma Não, relação eu acho- conflituosa, né? Eu acho que é potencialmente um Mas super conflito. eu não sei se a gente tem isso em projeto também. Provavelmente não. Eu acho que vocês não, não têm. não Então, tem. suponha que eu tô no equity de uma incorporação Ah, e eu sim, também não, a estou gente não faz. É que são financiamento. as duas não. pontas, né? Você está ganhando Eu nas vou duas comprar pontas, um entre prédio de aspas. escritório ou um galpão, um shopping, Sim. e eu também estou Sim, não, a financiando. gente não faz. Então, a gente não faz. isso e tem gente que faz, assim. Então, A eu gente acho faz que, o contrário, aliás. Quando a gente comprou uns prédios, vocês quase financiaram a gente, inclusive. e A aí, gente- aí- e o aí contrário a gente já olhou, isso, etc. Exatamente. Então, É verdade. você tem que estar em pontas. Você não pode estar nas duas pontas. Eu acho que isso Concordo. Porque se der um problema no crédito, você vai ter que Tem uma executar e é exposição, você o é equity você também. mesmo. É verdade. Esse é um ponto A importante. execução é você mesmo. Realmente acaba trazendo um certo conflito, né? Eticamente, talvez seja mais certo não ter essa exposição. Sim, concordo. Bom, e falando um pouco das vertentes de crescimento, recentemente até, os últimos meses, e em 2024, a gente viu alguns movimentos mais expressivos, e 2023 também. Eu queria entender um pouco da visão de vocês para eventual fusão, aquisição, incorporação de fundos, né? A gente sabe que, se a gente comparasse o mercado de REITs com o mercado de fundos imobiliários, assim, lá eles têm um volume financeiro muito maior,
para uma quantidade de fundos muito menor se comparada com os fundos imobiliários. E aí, a gente tem visto esse movimento de fusão, aquisição, até uma tendência de consolidação do próprio setor aqui. E um próprio exemplo, a gente tem exemplos, né, das duas gestoras aqui. Então, a Valor adquiriu a Mogno Capital, incorporando aqui alguns fundos, entre eles o Mogno Fundos de Fundos, o MGFF 11, e também a gente teve aqui a incorporação do CCRF 11, né, da Canvas, pelo RBRR 11. E aí eu queria entender um pouco da visão de vocês para daqui para frente. Como que vocês enxergam esses movimentos de eventuais fusões, aquisições em fundos imobiliários? E vocês acham que a gente vai ver, principalmente porque o cenário de menor liquidez, os mecanismos, eles acabam sendo explorados, mecanismos distintos. Então, a gente viu fundo trocando cota, a gente viu uma ginástica, digamos aqui, para fazer algumas contas pararem de pé e até algumas formas para crescer em fundos, enfim. Então, eu queria entender como é a visão de vocês para daqui para frente, como que vocês enxergam esse movimento de consolidação. Vocês acham que realmente a gente vai ter algo no sentido assim, os grandes fundos talvez vão incorporar alguns pequenininhos? Isso é algo esperado para vocês? Porque se a gente compara Brasil e Estados Unidos, claro, né, em termos de volume financeiro e número de fundos imobiliários, assim, número de fundos, a discrepância é muito significativa. Então, óbvio, a nossa indústria também está bastante tempo atrás. Então, assim, a gente tem bastante para evoluir. Por isso, até da pergunta, assim, uma provocação para entendermos onde vamos parar. Claro, por aqui, favor. assim, eu acho que o interesse do cotista tem que estar em primeiro lugar. E o interesse do cotista é ter um fundo imobiliário que consiga expressar de maneira clara o valor que ele tem. Então, a tendência é que você tenha cada vez mais fundos que são tradeados próximo do seu valor justo, fundos que são maiores e que têm mais liquidez. Então, isso vai acontecer, é uma tendência natural. Não acho que é da noite para o dia. E é muito natural que você veja, seja uma consolidação de gestoras, como a Valora comprou a Mogno, ou como que você veja dentro um fundo comprando o outro, unindo com outro, e dentro da própria gestora, você vê a gestora juntando dois fundos. A gente tem alguns planos nesse sentido, para cada vez mais poder oferecer para o cotista um fundo maior, com mais liquidez, e que consiga ser negociado mais próximo do seu valor justo. Né? Quanto maior o fundo, desde que ele seja bom, menor é o prêmio de liquidez, menor é o desconto que ele é negociado. Então, acho que essa é uma tendência super natural. A gente vai ver isso acontecendo com alguma frequência na indústria, né? Até assim, acho que é oportuno eu comentar, a RBR ano passado passou por um processo, saiu na mídia, de eventualmente trazer um sócio. Esse processo, a gente foi abordado por muita gente e conversamos com vários, gente legal, gente interessante, mas isso é algo que a gente não vai fazer, é independente, continuará independente, somos muito felizes assim. E a gente se vê muito mais até como consolidadora do que como vendendo nada. Então, isso ficou... É importante deixar claro isso com o investidor, né? Não tem nenhum processo de eventual atração de sócio rolando na RBR. Muito. Não, assim, concordo 100% com o Almendra aqui. Quer dizer, inclusive, quando a gente adquiriu a Mogno, né, eu diria para vocês que basicamente foram dois drivers principais que fez que a gente comprasse a Mogno. E um deles era... acho que tem uma oportunidade aqui. Tem dois fundos interessantes, o MGFF e o MGCR, que eram fundos, um de 600, 700 milhões e outro de, 150 milhões, que eram fundos que estavam presos. Eles não iam crescer, porque a Mogno tinha, 1 bi de PL, tinha perdido espaço nos canais de distribuição, então os fundos iam ficar daquele tamanho, né? Eu, através do VGHF, era cotista do MGCR e estava stuck na minha posição. Eu falei, poxa, preciso resolver esse negócio aqui. A verdade é que eu, como cotista, estou vendo que o negócio não está caminhando. E, de novo, pensando nos cotistas, como disse o Almendra, e nosso trabalho sempre é esse, é assim que a gente funciona, né?
E, de novo, assim, eu tenho orgulho de dizer, a gente hoje tem 1 milhão de cotistas na Valora, de fundos imobiliários nós temos 750 mil. Então, hoje, 1 a cada 4 investidores de fundos imobiliários no Brasil tem um fundo da Valora. Então, não dá para agradar todo mundo, né? Então, assim, já me chamaram de tudo que você possa imaginar. Então, eu adoro, eu me divirto. No começo eu ficava depressivo, depois agora já me chamaram de safadão. Depois você já sabe lidar com os haters. Ótimo, tá tudo certo, entendeu? Faz parte. Mas só tem hater quem tem fã, viu? Não, mas então... Mas, eu já fui chamado de sem vergonha. Não, você? Sem vergonha. Sem vergonha. Mas o Vedrossi tem o fã-clube dele. Tem. Nossa, que vergonha isso. Ele tem fã-clube. Mas assim... Eu falei, só tem hater quem tem fã, porque ele tem. Assim, é pior que a verdade essa história. Eu sou pior, eu tenho hater e não tenho fã-clube. Eu vou abrir um pra você, então, tá bom? Não, tô bem. Eu vou abrir. Vamos abrir. Não, mas é o seguinte, assim, e realmente, então, assim, eram 2 drivers e o outro driver é o seguinte, poxa, eu consigo trazer um business, basicamente, receita sem custo, não é? Porque, basicamente, a gente conseguia incorporar. E, realmente, a conversa fluiu tão bem com a turma lá, porque eu falei assim, cara, eu vou resolver seu fundo. Cara, você tem aí 15 mil cotistas, vou deixar os caras felizes, cara, de verdade. Então a cabeça foi essa, né? Acho que esse é o ponto na minha cabeça, concordo com você. Acho que vai ser um caminho natural da indústria, concordo com a Almendra. A gente tem pressa zero e acho que também, assim, nosso papel, quando a gente fez esse movimento da Mogno, também a gente quis se colocar nessa posição meio de que, cara, a gente está aqui, a gente é consolidador também. Por outro lado, a gente tem crescido muito, ano passado a gente cresceu... talvez uns 30% em termos de AUM. É bastante. É bastante, assim, né? Então, assim, Num ano que, teoricamente, o segundo semestre foi desafiador. Não foi só no imobiliário, né? Aí eu tô falando no business como um todo. Né? E por isso essa diversificação é importante. Então, assim, a gente está sempre atento, né? Então, acho que a gente tem que ter a cabeça aberta. Mas, de novo, sempre pensar no cotista. Porque a minha visão é exatamente igual ao da Almendra. Quanto maior os fundos, maior a liquidez dos fundos, ele tem a tendência de tradear mais próximo do valor justo. Ponto. Isso para mim é o que mais importa. É claro que sempre vai ter o cara que quer aproveitar, porque sempre tem o cara que manda lá mensagem para poder, cai a cota para poder comprar mais barato. Mas no final do dia, o que a gente quer? Que o negócio tenha liquidez, para o cara poder tradear da melhor, com menos deságio, né? Com menos spread de liquidez possível. Period. Dito isso, você falou dos REITs. Olha o que acontece lá fora com os REITs nos momentos de aversão a risco, né? Você tem REIT de self-storage, que é uma classe que mal existe no Brasil, que vale 50, 60 bi de dólar. Esse cara cai 20, 30% numa crise... A nossa volatilidade, né? Ela é significativamente menor. É menor, né? Lá o comportamento... Mas é só você comparar. Lá você tem mais dívida, assim, na média, mais dívida. Mas compara a volatilidade do mercado. O REITs tem uma composição diferente, né? Ele tem a exposição direta na empresa, a participação da própria empresa. São companhias de properties, como as de shopping aqui. A volatilidade é muito parecida com a S&P. Não, mas olha a vol de ações e olha a vol de fundo imobiliário. Exato. Né? Sim, sem dúvida. É isso. A gente teve o ano passado, você comentou, Vedrossi, acho que é legal a gente comentar aqui. A gente captou 2 bi. Caraca. Em real estate. Maravilhoso. Em imobiliário. Maravilhoso. Eu acho que talvez tenha sido a gestora independente que mais captou. Não, excepcional. Quer dizer, você saiu de 8,5 para 10,5. Bastante. Parabéns. E bem diversificado, né? Muito legal. Tem coisa de coisa para renda, a gente comprou prédio para renda, a gente fez 2 fundos de desenvolvimento, um de essa carinha de residencial, permuta e equity preferencial, a gente fez um fundo de desenvolvimento logístico, a gente captou uns 400, 500 milhões de crédito, a gente captou um pouquinho no hedge fund, a gente está crescendo muito com mandatos exclusivos de fundação. Isso é legal. Nesse conceito de hedge fund. Sim. Exatamente nesse modelinho. Muito legal. Então tá dando para fazer muita coisa. Mas gestão com qualidade também. Eu acho que isso acaba também aquele ponto, né, o porquê, né? Fazer isso com qualidade atrai mais e mais investidor e por isso que é mais fácil até de crescer, né? É que no final do dia, de novo, se você tiver na cabeça essa história da maratona com barreiras, eu acho que isso, para mim, é de verdade, assim, é filosófico, entendeu? Porque isso, de novo, leva a gente e fala assim, putz, é um pouco assim, hoje a Cris toca a infra junto com a Sophie, né? Ela jogou para mim, Vedrossi, putz, adorei uma menina, estagiária, não sei o quê, só que no budget lá eu coloquei abril, eu falei, Cris, põe para dentro, cara.
Pelo amor de Deus, você gostou da menina? Falei, Cris, não tem headcount, dentro, né? Cara. Tipo assim, exatamente. Não tem Cara, headcount. você gostou, tipo assim, não vou ficar discutindo. Você gostou da menina? É boa? Cara, adorei. Cara, põe pra dentro. Sabe, não vou ficar discutindo, cara. Capital humano é a coisa mais importante do nosso negócio, cara. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Agora é o seguinte, cara, põe pra dentro, meu. Claro, cara. Foi hoje de manhã essa conversa. Então, sabe, essas questões pra mim... Então, de novo, eu acho que isso permeia as decisões que você toma todo dia. Sim. E quando você coloca... E assim, é engraçado, porque as pessoas... Quem trabalhou em banco lá atrás tem mania de chamar os parceiros de negócios de clientes. Então, por exemplo, se eu fizer negócio com a Cirela não é cliente minha, ela é parceira de negócio. O cliente é a Mafê Violati, investidora do Vegir. Perfeito. Ela é meu cliente. Os meus clientes são meus investidores. Sim. Isso é uma questão fundamental, porque eu tenho que pensar no cotista. Isso faz com que qualquer decisão que eu tenha que tomar, eu não preciso pensar 2 vezes. Porque não tem conflito. Eu sei quem é meu cliente. Ponto final. Você entendeu o ponto ou não? Então, esse tipo de coisa... A hora que você enfia certas coisas na sua cabeça e você walk the talk, aquela história, né? Falando de livros. Acabou, acabou. Segue, entendeu? E isso é fundamental, porque essa coisa permeia dentro da companhia. Nós somos em 100 pessoas na Valora hoje. Né? Somos 100 pessoas. E só na área imobiliária nós somos em 30. Então, assim, esse tipo de coisa acaba permeando na companhia inteira, faz parte, entendeu? Muito bom. Bom, e agora vamos falar um pouco, já que você focou aqui, que no final do dia o principal para vocês são os investidores, ou seja, o cotista, né? Eu queria que vocês talvez dessem até uma dica aqui, que quais são os erros mais comuns que vocês observam que os investidores fazem e o que eles podem fazer para evitar, ou então uma sugestão, uma dica de evitar erros ou de tomada de decisão equivocada. Mafê, eu acho que o mais comum que eu vejo são 2 coisas. Uma, primeiro, é você vender num momento de completa irracionalidade. Aí você vende a cota e isso eu acho que é uma agressão que o investidor faz ao seu patrimônio. Sim. Né? Você vender um ativo, uma nota de R$100 por 80, sendo que nada aconteceu com ela... Eu acho que isso de maneira... Claro que, o investidor está tateando a classe de ativo. Nunca investi, fiquei incomodado, não gosta. Mas o que eu vejo acontecendo é que o investidor repete isso. Eu acho que as pessoas nem conhecem exatamente o que estão investindo. Porque elas tomam essa decisão realmente sem saber. Porque não tem como. Eu acho que lógica. Coloquem o pé devagarinho, vai testando para evitar esse tipo de coisa. A volatilidade, ela é um presente no final. A liquidez proporcionada por ser listado em bolsa é um presente que a gente tem. Sim. Porque o maior problema que a gente tem é o apartamento do Guarujá, que não ele vem, fica vazio. Né? Não aluga, não vem. Ou o apartamento aqui no Morumbi. Sim, no Morumbi. É a casa da minha família. Eu Sim. tenho família nisso. Eu tenho família que tem um belíssimo apartamento na rua José Galante, atrás da Escola Graduada Americana. Cara, o lugar era maravilhoso há 30 anos atrás. Deixou de ser o lugar que era tão especial. Hoje esse apartamento, ele não tem liquidez. Você não consegue vender. Mas eu quero vender por... E aí tem gente aquele cara que ama imóvel, fala, não, mas ele vale 1 milhão. 1 milhão, mas quem paga 1 milhão? Né? Se tivesse alguém falando que paga 700, talvez você pudesse falar que vale 700, mas nem isso tem. Estou exagerando um pouco. Então, a liquidez, ele é um presente. Cabe ao investidor ter um pouco de disciplina para falar, cara, na hora... que está todo mundo querendo vender, acredite, provavelmente é a hora de comprar. E na hora que está todo mundo querendo comprar, provavelmente é a hora de você ou diminuir a exposição, vender 100%, ou diminuir a exposição. Então, essa disciplina é o principal. Esse é um. O 2, que eu vejo muito, é todo mundo só falando de dividendo, né? Quanto que paga de dividendo? Quanto que paga de dividendo? Hoje... Quando os fundos caem 10%, 20%, 30%, você tem que saber olhar quanto paga de dividendo e quanto tem de retorno que você vai ter de ganho de capital nessa cota. Qual que é o fundamento que está por trás? E tem muito material. Hoje é muito diferente de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Né? Você tem especialistas como você que oferecem esse tipo de conversa. O investidor ele consegue ter a noção, mas eu não sou especialista, não quero entender. Tá bom, então ache um consultor, né, uma empresa... Alguém que você confie. Alguém que você confie que vai fazer esse trabalho. Então, acho que são essas a questão do dividendo, que é sempre
um olhar exagerado para só quanto paga dividendo e a questão de vender num momento de mercado de estresse que, putz, é uma pena, assim, a gente vê... Tem fundos nossos, por exemplo, a gente comprou recentemente o prédio aqui na Rua Mauri. Os ativos que estavam dentro do HGPO 11, que era um fundo, a gente comprou os 2 ativos. Sim. Essa cota saiu a R$100, hoje ela está a 70 e poucos. Sabe o que aconteceu de lá para cá? Tinha 2 lajes pequenininhas, é um prédio com laje maior, um prédio maior e um prédio menor. O prédio menor que tinha umas lajes vazias, a gente alugou pelo aluguel recorde. R$370 um metro quadrado a gente conseguiu. Foi o que aconteceu desde então. Aumentou a receita. Só tem notícia boa, não mudou nada. Né? E você teve um investidor pequenininho que vai vender. Aí eu estou vendo o quê? Eu vou acompanhando quem é investidor que entra, que sai, o administrador, a gente tem acesso a essa informação. Você tem muito investidor, pessoa física saindo e investidor institucional entrando. Sim. Então, essa é a preocupação que eu chamaria atenção. Assim, só para complementar, não vou me estender demais, eu acho assim, uma coisa é quando o mercado inteiro está caindo. Então, se o mercado inteiro está caindo, respira, toma um Lexapro aí, entendeu? Um Rivotril, sei lá, cara, respira, calma, né? A outra coisa, se tem um problema específico num fundo. Sim. Né? Eu sou investidor do fundo X, aí esse fundo começou a dar problema. Legal. Aí, corre atrás, porque talvez você tenha que vender mesmo, porque tá com problema. Agora, tá todo mundo caindo do nada, assim, realmente é um pouco o que a gente estava falando. Você vai perder dinheiro. O cara que estava de férias e não olhou o mercado ao longo de dezembro, ganhou dinheiro, né? Sim. Porque eu pego fundos nossos que caíram... Os fundos caíram 15% e voltaram e subiram 15%. Uma semana despencou e na outra... Não, você fala assim, cara, não dá para entender altas. essa volatilidade maluca. Então, acho que o ponto na minha cabeça é exatamente esse. Então, tomem cuidado com isso. E, de novo, eu sei que é natural, mas do mesmo jeito que se você está com dor de barriga, você vai ao médico... exato. Você precisa de dinheiro para pagar o médico, não se esqueçam disso. Portanto, com o seu dinheiro, que é mais importante porque você precisa dele para pagar o médico, consultem especialistas, né? Então, poxa, é isso, turma. E tem muita informação. Então, acho que não tomem decisões emocionais com o seu dinheiro. Acho que no final do dia é isso, entendeu? Então, parcimônia, muita calma nessa hora. Muito bom. Olha, a gente está chegando aqui no final, mas eu queria ainda fazer algumas perguntinhas rápidas, mais uma dica também. Outra dica para quem está aqui nos assistindo, nos acompanhando. Para a gente... ter um pouquinho também da ideia do que é importante ou do que foi valioso para vocês, um livro que vocês possam dar de indicação, pode ser da trajetória, que é algo que impactou na sua trajetória, na sua vida profissional, ou não. Algo que vocês entendam que pode ter moldado vocês enquanto pessoas ou profissionais. Uma dica, começando por você, Almendra. Falando de imobiliário, eu li um livro do Sam Zell, é um dos maiores investidores da história, um grande precursor da indústria de REIT nos Estados Unidos. O Sam Zell fez um livro, em inglês é Am I Being Too Subtle? Eu não sei qual é a tradução em inglês, mas é o livro do Sam Zell, o principal deles, colocar nessas lojas de e-commerce Sam Zell, vai vir esse livro. E o outro que eu acabei de ler, que eu achei uma história maravilhosa de empreendedor, assim, que é do Edmond Safra. Para quem conhece o Banco Safra aqui, é uma família. O Edmond é o grande líder dessa família, assim, da geração dos que montaram o banco no Brasil. Ele é o grande líder. A história dele é uma história ligada ao mercado financeiro, mas estamos falando de década de 50 em diante. É uma história, assim, inspiradora. Muito legal. Ele fez a carreira dele... Além de ter ajudado os irmãos a montar aqui, foi ele que começou o banco no Brasil, ele montou um banco na Suíça e um banco nos Estados Unidos. Era o 10º maior banco dos Estados Unidos quando foi vendido para o HSBC. Então, é um cara brilhante que acho que são 2 livros diferentes e complementares, assim. 2 dicas de leitura, então. E lembrei agora de 2 também, vamos lá, vai. Então, 4 aqui hoje. Não, assim, eu lembrei de 2 rápido. Esse aqui é mais difícil, um é técnico, o que mudou minha carreira, na verdade. É um livro chamado Securitization, de um indiano chamado Vinod Kothari, que graças a esse livro que eu saí da época da Brasil Realty e fui trabalhar na GMAC. Porque na época o único brasileiro que tinha esse livro era o Luiz, que era um cara que estava abrindo a GMAC no Brasil, e o indiano me indicou, que eu mandei e-mail. Na época, isso era, sei lá, 98, e-mail naquela época.
E que vergonha. E o cara me indicou, falou, tem um brasileiro aí que tem o livro, eu fui trabalhar com o cara na época. Então isso realmente abriu as portas até para ter uma carreira internacional, tal. Poxa, foi muito legal para mim. Eu acho que isso mudou minha vida de verdade. E um outro aqui, até eu usei a expressão walk the talk. Eu lembrei do livro Walk the Talk. Você já leu esse livro? Não. Walk the Talk. Eu não sei qual a tradução em português também. Mas é um pouco essa história do walk the talk, né? Justamente você não só falar, mas justamente você agir e fazer as coisas daquilo que você fala. Porque o discurso é bonito, só que você tem que fazer. Melhor né? é a ação, né? Ação, né? E acho que a gente tem que ser coerente, como disse o Almendra. E acho que isso que diferencia as pessoas de sucesso, as pessoas que a gente gosta, né? Então, no final, eu acho que a gente acaba tendo empatia com as pessoas, né? E apesar da gente não conviver muito, o Almendra é um cara que eu tenho uma puta empatia, né? Ele sabe disso. Porque são pessoas boas de bem, sabe? São pessoas que fazem um bom trabalho, que... Sempre a gente se conheceu na Mogno, né? Você lembra dessa história? Não. A gente se conheceu quando a gente estava fazendo um primeiro fundo nosso, que foi um fundo setipado, e a gente se conheceu no escritório da Mogno, cara. Esse negócio, sei lá, foi 2017, assim. Olha só. E você colocou uma boletinha num fundo nosso primeiro fundo de CRI. Foi um fundo de 50 pau. Lembrei agora dessa história. Faz tempo isso. Muito legal. Tabapuã, o escritório. Né? Exatamente. Então, pra você ver, cara. Então, assim, no final do dia é meio walk the talk mesmo. Porque no final, são pessoas assim. Quando o cara fala, e no final do dia, por trás... Né, o cara é uma pessoa completamente diferente. Sim, então, eu acho que, de novo, acho que isso é muito importante. Tá bom? Muito bom, excelente. Olha, a gente teve tanta aprendizado aqui. Eu falo que todas as vezes que o Bedrossi faz uma live ou o Almendra participa comigo de alguma coisa, é uma verdadeira aula e realmente foi uma aula, gente. Sem sombra de dúvida. A gente chegou ao fim de mais um episódio do FITalks, então eu não poderia deixar de agradecer aqui a esses dois grandes feras, né, que... Alessandro Bedrossi e Ricardo Almendra, muitíssimo obrigada. Foi uma conversa muito enriquecedora, cheia de insights, cheia de análises também e de curiosidades até, inclusive, né? Que a gente teve aqui alguns dados em off. E, sem dúvida, eu tenho certeza que as pessoas que nos assistiram, nos acompanharam, a nossa audiência, com certeza vai entender melhor o universo dos fundos imobiliários, principalmente de papel e hedge funds aqui, e também se prepararem aqui para esse cenário mais desafiador em 2025 e, com toda certeza, conheceram melhor aqui tanto a RBR quanto a Valora. Então, quero agradecer, Bedrossi, mais uma vez, muito obrigada, Almendra, muito obrigada pela toda a troca aqui de ideias, pela profundidade também das análises. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui, é um grande prazer recebê-los e, quem sabe, numa próxima vez e num próximo papo também. Obrigado, viu, Mafê? Muito legal, gostoso, agradável, com tempo para a gente poder bater papo aqui. De novo, conte comigo, com a RBR, e boa sorte aqui nesse programa que está com a cara ótima. Parabéns, foi ótimo. Almendra, obrigado, como sempre. Obrigado Vou dizer, Mafê. Obrigada. Maravilhoso. Obrigado, querida. Obrigada, muito uma honra mesmo recebê-los. Bom, e você que ficou com a gente até aqui, eu espero que você tenha curtido esse papo que, sem sombra de dúvida, foi enriquecedor e saído também com uma visão mais clara sobre os fundos imobiliários de papel, os hedge funds e o cenário econômico a se esperar em 2025. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já compartilha também com quem pode se interessar e também não se esqueça de seguir aqui o canal para ficar por dentro dos próximos episódios. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Nos acompanha. Até a próxima!